queria dar o meu agradecimento aí ao presidente Leve, tá? Por estar aqui na live do Fala Vascaíno. E agradecer mesmo, que eu sei que ele teve Covid, está aí numa correria. Até postei isso no meu Instagram hoje. Até parabéns por levar a marca Vasco. Enquanto nós temos umas pessoas aqui no Vasco querendo desmerecer a marca, botando a marca para baixo, aí nós temos uma pessoa que viaja para levar a marca lá para a estratosfera, para botar o Vasco lá em cima. Então, eu queria dar uma boa noite para o meu amigo Levenciano, que para mim e para todos é o presidente do Vasco, e deixar as suas palavras aí, Leve. Muito obrigado por... Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a Sônia, a quem eu estimo muito. É uma irmã vascaína que luta verdadeiramente, sinceramente, pelos vascaínos, pelos funcionários, pelo social, e isso é uma marca do Vasco, que não pode ser abandonada nunca, porque daqui a pouco a gente vai... Não importa qual é a forma de organização que a gente tenha, o que importa é que a gente nunca perca a nossa essência, seja como pessoa, seja como instituição. E o Vasco ele está, nesses últimos tempos sombrios, infelizmente, perdendo a sua marca, perdendo a sua essência, aquilo que é um caractere que distingue dos outros clubes de futebol. E é exatamente isso que nos faz sermos tão orgulhosos de sermos vascaínos, apesar de os últimos tempos não serem tempos de glórias. Mas não são só as glórias que o Vasco conquista ou conquistou nos esportes que nos faz nos orgulhar de sermos vascaínos. E sim vários outros aspectos, elementos e características que distinguem o Vasco de qualquer outro clube brasileiro e de praticamente todos os clubes da América do Sul e quiçá do mundo, porque o Vasco tem características muito peculiares que nos fazem bater no peito e nos orgulhar de sermos vascaínos. Então, muita gente confunde que uma discussão, por exemplo, sobre modelo de organização seja tão importante. Isso não é importante. O que é importante é a gente não deixar de ser o que nós somos. E da maneira como as coisas estão sendo conduzidas, por quem tem sido conduzida e para o que tem sido conduzido, é evidentemente uma demonstração de que estamos abandonando a nossa essência. E isso é o mais importante. Então, apesar dessas 2 semanas terem sido muito difíceis para mim, do ponto de vista da saúde, eu vi que o Ed me escreveu, o Thiago me escreveu, o Aquiles me escreveu, eu falei, tá bom, tudo bem. Aqui, só para vocês terem uma ideia, já é tarde, né? Aqui já são 1h30 da manhã. Muito obrigado. Eu tenho assim, um carinho e uma consideração, não só pela Sônia como pessoa, mas pelo esforço que ela sempre demonstra em tentar fazer o Vasco ser o Vasco. Né? Isso me comove, assim, como um irmão vascaíno, e eu vim aqui, de alguma maneira, para prestar a minha solidariedade, a minha fraternidade, o meu apoio, o meu suporte. Não é a Sônia propriamente dita, embora eu goste muito de você, Sônia, mas aquilo que você defende. As ideias que você defende, que são ideias que hoje são praticadas no mundo inteiro, no âmbito do esporte e no âmbito empresarial também. Não é só no âmbito do associativismo. Hoje a responsabilidade social e ambiental é uma característica das empresas do primeiro mundo. Carro-chefe em todas essas grandes empresas multinacionais. A preocupação com o ambiente, a preocupação com o social, né? Exatamente. E o futebol... E o Vasco indo na contramão da sua história. O futebol, na verdade, está até acompanhando essas tendências até um pouco tardiamente. Mas as associações nacionais, as confederações, a própria FIFA, a UEFA, onde eu estou estudando, elas têm programas espetaculares sobre o desenvolvimento desse lado relacionado à responsabilidade social. Eu queria aqui cumprimentar todos vocês que estão aí na bancada também, né, todas as pessoas que eu vejo a luta aí diária, né, para que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. Sei que é cansativo para todos, mas infelizmente a gente está passando por isso e nos cabe 2 alternativas: deixar para lá ou lutar. Né? Muita gente, com toda a razão do mundo, deixou para lá. Porque muita gente está cansada, muita gente está evidentemente exausta de ver a desconexão que existe entre o torcedor e a direção do clube. Isso não é uma coisa que funcione em nenhuma organização do mundo. Toda organização do mundo que se quer fazer grande, ela trabalha justamente o contrário: atender às demandas do seu cliente, atender às demandas dos seus consumidores. E no caso do nosso clube, parece que existe um proposital modo de operar que é contrário à vontade do cliente, à vontade do torcedor.
Então, eu queria cumprimentar vocês aí pela luta, o Jefferson, meu amigo Aquiles, que encampou a tropa nessa nossa caminhada e me fez ficar muito orgulhoso, porque eu tenho um carinho muito grande por você, Aquiles, pelas pessoas que estão contigo, né, de várias pessoas importantes, empresários, executivos, funcionários públicos, civis e militares, de altas patentes. Então, é um orgulho ser apoiado por vascaínos tão ilustres. Queria cumprimentar o Thiago, que realmente está fazendo um trabalho, como o Léo também, cada um no seu canal, de importante conscientização do vascaíno. Né? A gente não pode nunca confundir o que é o nosso time jogando no campo e o que é o ideal em termos de gestão. São coisas, né? Futebol, a gente vai sempre torcer. A gente, né, tem que acabar com esse mito de que a gente torce contra. Ninguém torce contra, todo mundo torce a favor do Vasco. O Vasco entrou em campo, o nosso adversário não é o Vasco, o nosso adversário é quem está jogando contra o Vasco. Então nós vamos sempre torcer para o Vasco. Mas isso não quer dizer que a gente tenha aqui, numa democracia, nos calar, que a gente tenha aqui numa democracia deixar de criticar aquilo que a gente acha errado, principalmente quando a gente vê que o Vasco está se afastando da sua essência. Qual é a essência do Vasco? O que caracteriza o Clube de Regatas Vasco da Gama? É justamente as suas entregas sociais, é justamente o coletivismo. O Vasco, né, quando a gente discute, debate uma questão de SAF, ser boa ou não ser boa, a questão central não é essa. Se você pegar aí os maiores bilionários do mundo, você pega aí a história dos maiores bilionários do mundo, você pega a história, por exemplo, de um Bill Gates. Chega num determinado momento, o cara já ganhou tanto dinheiro, ele já conseguiu fazer com que as suas empresas ganhassem tanto dinheiro, que qual é a tendência? É que ele faça uma fundação. Ou seja, na verdade, o coletivismo, o associativismo, as entregas sociais, elas são uma evolução da empresa. Não é a empresa que é uma evolução da associação civil, é a associação civil que é uma evolução. Porque mesmo as empresas mais abastadas do mundo, elas chegam um momento que elas entendem que elas têm um papel social relevante, que não pode ficar mais focado única e exclusivamente em fazer dinheiro aparecer. E que ela tem a obrigação social de contribuir para o ecossistema onde ela está inserida. E quando a gente olha para a história do Vasco, a gente não pode deixar de entender que nós somos o clube brasileiro onde o associativismo ele foi mais eficiente. Não há exemplo, talvez, no futebol mundial de um clube onde o associativismo fez com que a gente construísse ou começasse a construir um centro de treinamento, construísse um estádio que se tornou o maior do continente onde o clube está inserido, construísse um ginásio, ou reconstruísse um ginásio, fosse capaz, num movimento orgânico, de bater o recorde de associação de torcedores, contribuintes economicamente. Ou seja, nós já demos demonstrações mais do que inegáveis de que nós somos um clube no qual o associativismo e o coletivismo são uma marca característica. Nossas finalidades sociais, nós temos que lembrar, quando eu fiz o Projeto Somamos, idealizei o Projeto Somamos, o meu esforço inicial, antes até de fazer o estudo situacional, que em qualquer projeto, você starta qualquer projeto fazendo o que se chama de análise situacional. Você, na análise situacional, você mede a performance passada, através de indicadores de performance, e você analisa a situação do clube naquele contexto. Isso que você faz quando você começa um projeto. Para aí depois você propor estratégias para você conseguir os objetivos que você está estabelecendo. Mas antes de mostrar esse esforço situacional, essa análise situacional, o nosso esforço foi no sentido de resgatar a nossa identidade, construir ou reconstruir nossa identidade organizacional. E a nossa identidade organizacional ela tem que ser construída em cima de valores. E quando a gente fala de valores aqui, valores inclui as nossas finalidades sociais estatutárias, que são a finalidade esportiva, não só do futebol, mas de todas as modalidades esportivas que pudermos participar, a finalidade social, que está lá no nosso estatuto, a finalidade filantrópica, que também está no nosso estatuto, e a finalidade educacional, que também está no nosso estatuto. Alguém pode chegar para mim agora e falar, poxa, que coisa bacana que você está falando, mas não fui eu que inventei. Isso aí está na fundação do Vasco. O Vasco foi fundado sobre esses valores, esportivo,
social, filantrópico e educacional. Ou seja, estes valores, estas finalidades integram os nossos valores que fazem o Vasco ser o que é. Se alguém te perguntar o que é o Vasco, a sua resposta tem que ser, do ponto de vista estatutário, o Vasco é uma organização civil, uma associação civil, sem finalidades lucrativas, cujas finalidades são social, desportiva, filantrópica e educacional. É isso que é o Vasco. Ah, mas eu quero administrar o Vasco de uma outra maneira, eu quero que o Vasco seja outra coisa. Ok, é seu direito. Só que você, como não é dono do Vasco, o Vasco pertence aos seus sócios proprietários e, do ponto de vista indireto, a todos os seus torcedores, ou pelo menos axiológica, filosoficamente, assim deveria ser orientado o pensamento de qualquer gestão no Vasco, você tem que, em primeiro lugar, consultar os sócios, se os sócios estão dispostos a continuarem sendo associados de uma organização ou associação que tenha uma finalidade diferente daquela que existe desde 1898. Porque você não é dono do Vasco. Me desculpe, você pode ser arrogante o suficiente, prepotente o suficiente e babaca o suficiente para achar que é. Porém, você não é. Em primeira vista, do ponto de vista formal, jurídico, o Vasco é dos seus sócios proprietários. Do ponto de vista valorativo, filosófico, axiológico, o Vasco é dos seus torcedores. Aliás, como qualquer associação, qualquer organização, tem que ser voltada para satisfazer o cliente. Se você pegar qualquer lição básica de administração, o que importa é a satisfação do cliente. Desde que a administração deixou de ser aquela administração que se pratica no Vasco hoje, ou que se quer praticar no Vasco hoje, que é uma coisa da década de 70, né? Desde que o William Denning inventou a qualidade total e tentou fazer com que as empresas americanas praticassem isso nas suas gestões e não conseguindo, foi para o Japão e fez do Japão em pouquíssimo tempo o que o Japão é hoje, em termos de sucesso empresarial, que o foco da gestão está em agradar o cliente, coisa que não acontece no Vasco há muito tempo. O cliente do Vasco, que é o torcedor, não é agradado. Então, quando você vê que pessoas ligadas ao funcionamento operacional do clube, delas é retirado um suporte psicossocial, isso é completamente contrário aos nossos valores, contrário a um básico de uma administração adequada e correta, e contrário à nossa essência, que é exatamente fazer com que não só os nossos clientes externos, que são os torcedores, mas os nossos clientes internos, que são os funcionários, estarem motivados a trabalhar da melhor maneira possível, sejam respeitados para que esta motivação possa acontecer. Quando você estuda a administração de recursos humanos, você sabe que existem dois tipos de motivação, a motivação extrínseca e a motivação intrínseca. A motivação extrínseca vem daquilo que se espera que um empregador faça. Pagar salários em dia, ter algum tipo de benefício, ter algum tipo de bônus, né? Alimentação, cuidados com a saúde, enfim. Isso é parte da motivação extrínseca. Mas também existe a motivação intrínseca, que é o orgulho que você cria na pessoa de estar participando de um propósito maior do que simplesmente exercer uma função em troca de dinheiro. Quando você analisa uma pirâmide de Maslow, por exemplo, você vê que na base da pirâmide está justamente, Aquiles, e Sônia deve saber disso, com muita estudiosa do jeito que é, na base da pirâmide de Maslow, que é a pirâmide da motivação humana no trabalho, você tem as necessidades psicológicas da pessoa. Você não atinge outros degraus dessa pirâmide se você não tiver primeiro satisfeito as necessidades psicológicas. Quando você corta isso, você acabou com a sua equipe. Você acabou com a sua motivação, porque o topo da pirâmide é o ideal, que é a chamada autorrealização humana, a realização espiritual, a realização humana, a autorrealização. Esse é o topo da pirâmide de Maslow. Mas lá né, aí você passa por estima, passa por amor, passa por pertencimento, passa por uma série de degraus até chegar à autorrealização. Mas na base da pirâmide, o que você tem? Você tem as necessidades psicológicas obrigatoriamente tendo que ser
dirimidas pela instituição, pelo empregador, para que aquela pessoa consiga realmente estar ali. Antes dela chegar à sensação de pertencimento, antes dela chegar ao próprio amor próprio, antes dela chegar a seu sentimento de autoestima, antes dela chegar na realização, você tem ali as necessidades psicológicas, está na base da pirâmide de Maslow. Isso é antigo, isso é básico na administração de recursos humanos. Quando você vê que a despesa para você manter esse departamento funcionando era de algo em torno de R$120 mil por ano, né, 150 mil, 200 mil reais que seja, e você vê que o Vasco está fazendo jorrar dinheiro para escritórios de consultoria e advocacia, para estudar um problema que eu, por exemplo, oferecia ajuda para estudar gratuitamente, o quanto que a gente poderia estar utilizando essa verba para escritórios, advogados e consultores que já estão bastante bem, obrigado, em vez da gente estar criando oportunidade e possibilidade para a nossa gente, para nossas pessoas. Para que eles pagando aluguel. Um serviço para o Vasco, que já tem problema de pagamento. Porque essas pessoas não estão ali, né, usufruindo do melhor emprego do mundo. Não, elas não têm assistência médica. Elas não têm um salário pago todo mês, como seria o básico. Nós temos que fazer campanha aí, como fizemos no final do ano, para poder doar cestas de alimentos, para que as pessoas possam ter um Natal um pouco mais digno. E ainda é tirado delas pessoas que estavam contribuindo para a saúde mental delas, para a paz espiritual, para a paz de espírito. Não, mas eu vou colocar uma outra profissional. Mas não é assim que funciona nessa área. Essa área, você tem que criar uma coisa que se chama confiança. A pessoa não fala dos seus problemas para qualquer um. Imagine, você tem um psicólogo há 2 anos, 3 anos, 5 anos, e você tem ali toda uma bagagem emocional, afetiva, que foi compartilhado com aqueles profissionais que já conhecem quais são os seus caminhos, as suas dificuldades, os seus obstáculos emocionais, afetivos. E aí você tira aquilo ali, mesmo que você coloque um profissional competente, que seja mais barato, não interessa. Esse é um custo ridículo. Porque a confiança vai demorar meses, anos para ser reconstruída. Então é como se você pegasse todo aquele trabalho que foi evoluído e jogasse ele na lata do lixo. Faltando total empatia. Empatia, que é o que falta quando eu digo. Quando as pessoas ficam, eu vejo com muita graça, sabe? Porque conseguiram colocar, para esconder suas próprias ineficiências, impotências, incapacidades administrativas, conseguiram colocar no topo da discussão do Vasco se ele deve se transformar numa SAF ou não deve se transformar numa SAF. Isso não tem a menor relevância. Em primeiro lugar, porque existem diversas alternativas de estruturação financeira do Vasco. A SAF talvez seja a pior alternativa. Existem outras. Eu acabei de ter uma reunião com um investidor chamado Hugh Rosen, que é um dos maiores investidores do mundo, que ao me encontrar, e isso não é típico do inglês, eu fui simplesmente esticar a mão para dar cumprimento, né, apertar a mão, e o cara fez questão de me abraçar emocionado. Então, a gente tem um dos maiores investidores do mundo que, com um estalar de dedos, ele nos deu talvez um dos projetos mais bacanas que a gente tenha, que é o projeto de um design novo para São Januário, com a maior empresa de construção de estádios do mundo. E ele nos deu isso gratuitamente. Um cara que se apaixona, né? Entreguei para ele a camisa do Vasco, eu falei, Hugh, deixa eu te contar a história simbólica dessa camisa. E ele não conhecia, claro, e ficou encantado quando ele viu, né, que o trajeto da faixa, a maneira como a faixa é disposta na camisa, significa a rota da caravela, que a cruz representa a caravela dando luz ao oceano profundo e escuro que estava sendo navegado por Vasco da Gama para dar luz à humanidade na percepção de Vasco da Gama naquela época, porque a luz à humanidade seria a entrega do cristianismo aos povos que seriam considerados pagãos. Então, toda a simbologia da camisa, o cara fica encantado quando você mostra isso, porque isso não é nenhum clube que tenha. Isso não está nos nossos rivais. Me desculpem eles. Né? Tem as suas tradições, as suas histórias, mas ninguém tem o que o Vasco tem. Em termos de história, em termos de valores, em termos de construção social. E eu vejo assim com muita tristeza o que está sendo feito no Vasco. Muita tristeza. O abandono da sede, o abandono das sedes em particular, o mau uso
da conexão com o torcedor. Um torcedor vir de outro estado e não poder tirar uma foto na área social do clube, não poder tirar uma foto do campo. Se há quem ache isso bacana, eu respeito, eu repito. Eu não agrido e nem falto respeito com nenhuma percepção do clube, inclusive quando diametralmente oposta às minhas. Eu respeito, porque eu acho que todos são livres para pensar da maneira como quiserem. Porém, como um apaixonado pelo Vasco, eu fico triste de ver que existe no Vasco uma condução que é completamente oposta ao que é a essência do nosso clube. Quando se sai de São Januário para se ir para a sala de um vice-presidente, além disso ser feio do ponto de vista do compliance, da integridade, isso é uma descaracterização de quem nós somos. Parece que as pessoas que estão no clube têm vergonha de quem somos, como se quisessem nos esconder de onde estamos, quando isso devia ser motivo de orgulho. Estarmos ao lado de comunidades mais desfavorecidas é o que faz o Vasco ser o que é. Nós temos que nos orgulhar. Eu tive pessoas, empresários, que ao longo da campanha me falaram, vamos tirar o centro de treinamento da Cidade de Deus, por exemplo, porque é uma área muito pobre, muito perigosa. Não, pelo contrário. Nós temos que estar ali. Esse é o Vasco. Nós temos que contribuir para a Cidade de Deus ser menos violenta, ter mais oportunidades escolares, para as suas crianças terem a oportunidade de fazer esporte no nosso centro, quando ele não estiver sendo utilizado. Nós temos que dar educação física. Nós temos que fazer o contrário. Não, a gente tem que fugir do pobre, a gente não tem que fugir das comunidades, porque senão não é o Vasco, é o rival. O Vasco é o Vasco exatamente por causa disso. Os outros são os outros, lamento. Tem gente que bate palma para os outros, eu lamento. Os outros, para mim, não me dizem nada. A única coisa que está faltando para o Vasco nos últimos anos é ser campeão novamente. E por isso eu fui buscar meios para se conseguir fazer o Vasco ser campeão. Amanhã estou esperando aqui confirmação de uma reunião com um diretor de NFT da Binance. Eu não vim nesse mundo para brincar. Eu vim nesse mundo para o Vasco ser campeão. E eu vou entregar até o último suor que eu puder para que isso aconteça. A despeito de ter gente que está ali para emprestar dinheiro e pegar juros, tem gente que está ali para ter vantagem, tem gente que está ali para explorar o futebol, tem gente que está ali para enganar o torcedor. Eu não estou, eu sou torcedor. Eu estou ali para resgatar os nossos valores, para mostrar para o mundo quem nós somos, para mostrar para o mundo quem nós podemos ser ainda que não fomos, porque não deixaram. Nós temos que aproveitar que a globalização está aí, e que a internet está aí, para que as barreiras da imprensa, que sempre foi contrária aos nossos interesses, que a gente possa ruir com essas barreiras, fazer cair essas barreiras para que a gente possa mostrar nu e cru a nossa cara para o mundo. Que eu tenho certeza que o mundo vai se apaixonar pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, Sônia, desculpa eu falar tanto assim, me perdoa, mas eu vim aqui num esforço até de uma condição de saúde que está um pouco prejudicada, mas que eu estou me recuperando, graças a Deus, para poder saudar vocês todos, te dar o meu apoio de coração com relação a toda a sua luta pelas causas sociais, porque isso é o que o Vasco é ou deve ser, fazer e contribuir para que o torcedor entenda que o Vasco tem total condição de se recuperar, de que não é verdade que o Vasco só pode se recuperar tornando o seu futebol empresa. Isso não é verdade. Eu tenho falado com pessoas do mundo inteiro. Quem é que está falando com pessoas do mundo inteiro da direção do clube? O problema é o seguinte, a diferença é que tem gente que acha que as coisas vão acontecer caindo do céu. Tem que trabalhar, tem que se mexer, tem que pegar um avião, sair em busca, correr atrás. Nada vai cair valorizar as pessoas. Exatamente, nada vai. Porque se você tem um público interno do teu lado, você tem mais de 50% do teu caminho andado. Claro, agora, se você trabalha de uma maneira que você, de alguma forma, distrata os funcionários, não respeita as demandas e necessidades deles. E vejam, eu vi o testemunho do Thiago com relação à sua filha, Thiago. Eu tenho um filho autista, um filho que também tem dificuldades, tá? E um dos nossos maiores ídolos tentou o suicídio algumas vezes. Então, isso chega no topo. Imagine na base, meu amigo. 95% ou mais dos atletas vêm de uma condição muito humilde, de famílias muito desestruturadas. Se nós que estamos numa condição, nós aqui, enquanto país,
estamos numa condição muito mais favorecida do que a maioria desses garotos que vêm buscar o futuro no futebol masculino, no futebol feminino, no remo, no basquete, no atletismo, no futebol de salão. A maioria vem de uma condição muito... Nós estamos no Brasil, nós não estamos na Finlândia. Nós temos que entender onde estamos. Esse público nosso interno, os nossos atletas, também tem que ser tratados como clientes. Eu tenho dito que nós temos sempre que ter 4 preparações básicas no futebol e em qualquer outro esporte. A técnica, a tática, a física e a psicológica. Se você não tiver uma dessas 4, você não está dando formação de verdade para o seu atleta. Porque muitos não performam por problemas psicológicos, por problemas estruturantes, sociais, que já são muito difíceis de serem resolvidos porque ele o tem desde que nasceu. Então, para você equilibrar a mente daquele atleta, já é difícil, porque ele carrega aquele desafio desde que nasceu, no meio que foi inserido. Crianças e jovens que foram abusados sexualmente. Crianças e jovens que sofreram violência física. Crianças e jovens que sofreram violência do ponto de vista da coação moral. Crianças e jovens que foram desfavorecidas e que têm que encontrar no clube acolhimento. O clube não pode ser visto somente como uma instituição que está ali para sugar o restante da energia daquele atleta. O clube tem que ser visto de uma forma que seja capaz de colaborar para a saúde mental e física daquele atleta, para o futuro dele enquanto ser humano. Enquanto integrante saudável de uma sociedade que está cada vez com valores mais distorcidos. É para isso que somos o Vasco, para acolher. Por isso, na nossa história, temos um colégio. Por isso que devemos nos orgulhar de onde estamos. Estamos, sim, ao lado da Barreira, ao lado do Tuiuti, do Araxá, do Caju, da Mangueira, da Cidade de Deus, de Caxias. Estamos ali. E ali queremos, de alguma maneira, contribuir e colaborar, e acolher, e transformar, para inspirar. Esse é o Vasco que eu creio. E esse, infelizmente, é o Vasco que a cada dia vem sendo mais destruído. Porque, talvez, parte das pessoas que estão na gestão não comunguem desses importantes valores. Não se importem com o outro, realmente. Não se importem com as pessoas. E aí, se for para fazer desse jeito, meu amigo, é melhor não fazer. Porque você está colaborando de maneira negativa na história do nosso clube. Que não é isso. Que não é para ser isso. Aí depois não adianta fazer camisa LGBT para dizer que está preocupado com inclusão social. Porque inclusão social é muito mais beabá do que fazer camisa para fazer panfletagem política. Inclusão social é, em primeiro lugar, respeitar o seu irmão e sua irmã. É acolher, é colaborar, é dar condições, é favorecer, é proteger. Quando se toma uma atitude como essa, com todo respeito, o que se está fazendo é abandonar, é largar, é entregar a própria sorte. E, infelizmente, colhe-se o que se planta. Quem protege, quem cuida, quem acolhe, vai colher amor, vai colher gratidão, vai colher retribuição. Quem age dessa maneira vai colher o quê? Desprezo, desinteresse, desmotivação. Então, eu espero que com essas palavras, Aquiles, eu possa, de alguma maneira, ter colaborado para que a gente possa refletir sobre a importância desses aspectos que a nossa querida Sônia aí defende com tanta maestria, com tanto interesse, com tanto coração, que me faz vir aqui, com todo o respeito, de que ela é a estrela da noite, no seu programa, para parabenizar e agradecer como vascaíno todo esse empenho. Obrigado, Aquiles, obrigado, Sônia, obrigado a vocês todos aí. Eu vou ficar aqui um pouquinho à disposição de vocês, mas não façam disso um grande interrogatório. E a gente vai ficar até aqui, até amanhã de manhã. Eu vou, porque minha bateria está indo, até falei pro Ed, só vou me despedir de vocês e eu vou falar da importância do serviço de assistente social. Eu trabalhava com seguro de carros, fazia vistoria em carros, em automóveis, e uma vez eu estava fazendo uma vistoria em frente
a um centro de detenção de jovens aqui em Brasília, né? E a vistoria era no carro de uma assistente social. E aquele dia ela me fez mudar a percepção com relação a crianças, a jovens, com uma simples explicação. Passou um cara, tinha uns adolescentes internados, os internos, né, jogando futebol numa quadra. E passou um cara xingando esses jovens. Os bandidinhos estão jogando futebol, os malandros estão tomando sol. Eram tudo adolescentes, né? Aí eu vi que a assistente social ficou constrangida, né? Eu terminando a vistoria no carro dela. Aí eu falei, eu também tinha essa visão. E aí falei para ela, ele tem certa razão, né? E ela começou a conversar comigo e falar, se você vê, se você entender, se você conhecer o ambiente onde essas crianças são criadas, com a ausência da figura do paterna, materna, ou o pai está preso, ou com uma agressão, o pai é drogado, viciado em álcool, ele vive com um cotidiano tão feroz, tão hostil, que ele acaba, por natureza, virando um adolescente hostil. E assim, a gente não está aqui para defender ou passar a mão no que eles fizeram, eles estão aqui porque fizeram, né? Mas aqui a gente está tentando trazer um pouco desse carinho, desse afeto que eles não encontram nos seus lares. E a missão do assistente social é isso, é recondicionar o cidadão, fazer com que ele se sinta inserido no meio de uma maneira mais meu aparelho não deixa falar, mas de uma maneira mais carinhosa, né? De uma maneira mais humana, e assim eu acho que está faltando essa humanidade nessas pessoas que estão tocando Vasco. Aqui eu não estou falando de política, não estou falando de gestão, eu estou falando de um cara pensar no próximo de uma maneira mais humana. Eu acho que está faltando isso, amor, está faltando essa empatia que o Leve falou, e essas pessoas estão completamente perdidas como gestores de uma instituição que tem uma história lindíssima. Então eles não sabem ou perderam em algum momento da sua vida o significado do Vasco para a sociedade, para tudo que o Vasco representa, e não é à toa que é um dos únicos ou dos poucos clubes que tem um colégio dentro do estádio, né, que é um dos poucos clubes que é dentro de uma comunidade, é no entorno de uma comunidade. Então a gente não pode deixar isso acontecer de forma alguma. A gente tem que tocar na ferida, a gente tem que trazer esse assunto à tona para essas pessoas lembrarem que o Vasco não é isso que elas estão fazendo as pessoas verem que o Vasco virou, né? O Vasco não é isso. O Vasco é totalmente o contrário disso. E as empresas, a sociedade, ela vai num rumo totalmente contrário às coisas que estão acontecendo no Vasco. Então, agradecer a doutora Sônia, a dona Sônia, parabenizar pelo trabalho, conte conosco, a gente vai lutar sempre, a gente faz campanhas aqui de fim de ano para ajudar os funcionários, a gente sabe que é pouco, né? Mas quando é feito de coração, acho que tem um significado muito grande, não só para a gente, mas para todos que participam e podem ajudar aí da maneira que dá os funcionários. Valeu, Leve, o Aquiles, o Eduardo chegou aí, o Léo e a todos que participaram da live aí. Abração. Abração, Thiago. Um abraço, boa noite. Valeu, boa noite. Lacerda, boa noite, Serrado. Obrigadão, tá? Faz uma pergunta aí para a Sônia aí. Ô, Ed, depois você faz um reclame aí do canal, tá? Vai aí, fala aí o Eduardo. O Eduardo chegou e não falou nada. Fala aí, Eduardo. Desculpa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Aquiles, Ed, Léo. Boa noite, chefes convidados, Sônia, o Levin que chegou agora. Boa noite. Eu queria, primeiro de tudo, parabenizar, né? A Sônia estava acompanhando a live, né? Acompanhando desde um pouquinho depois do começo, né? Cheguei em casa, estava acompanhando esse trabalho que foi feito, né? Que eu vejo muita gente desmerecer, talvez porque a Sônia seja mulher, né? A gente nunca teve uma VP mulher, se não estiver enganado. Eu vejo muita gente dizer, a Sônia estava lá, não fez nada e tal. Tem tanta gente imprestável, principalmente agora nessa gestão, e as pessoas não falam, né? As pessoas passam pano, e as pessoas têm que conhecer o trabalho que a Sônia desenvolveu, né? Que não foi só o psicossocial, também teve iniciativas em relação a torcedores, a mulheres, campanhas de conscientização. Eu lembro que eu estava num jogo em São Januário que teve uma campanha lá, do Outubro Rosa, né? Enfim, uma série de campanhas que você promoveu e que as pessoas não dão a devida importância, mas quando a gente para conversar, para analisar, para debater, a gente enxerga, né, os reflexos que essas coisas têm na vida das pessoas, né? A gente vê a quantidade de pessoas que são atingidas, né, por um projeto, né, tão grande quanto a implantação ali de um departamento psicossocial no clube, né? E eu vi aí o depoimento do Thiago, vi do Aquiles, né, falando sobre as experiências pessoais. Eu pessoalmente tenho também depressão, tive um período bem difícil, e o Vasco é o que me ajudava, né? Num período que eu não queria muito sair de casa, eu ia para os jogos do Vasco, era a única coisa que me motivava a sair de casa. Infelizmente, hoje em dia, o Vasco vem me dando desgosto, né? Eu acho que muito do que vem acontecendo é justamente com esse intuito de aprovar essa SAF, né? Eu acho que isso me dá mais desgosto do que a situação do time, do que a situação
inédita, né, de permanência numa Série B, 2 anos seguidos numa Série B. Eu que sou novo, né, vi muitas coisas assim negativas do Vasco, talvez mais negativas do que positivas, mas eu nunca tive um desgosto tão grande quanto essa discussão, né, que está sendo levantada sobre vender o clube. Eu prefiro que a gente fique 10 anos aí, né, tentando se reerguer a passos devagares, né, e tal, do que a gente entregar, do que a gente terceirizar a nossa existência. Eu entendo essa questão da SAF como um atestado de incompetência frente a todos os outros clubes, né, de que a gente, enquanto clube associativo, falhou e eles conseguem ter um modelo sustentável. É um atestado de incompetência para os outros clubes do Rio de Janeiro, clubes aristocratas, tirando o Botafogo, né, que tem uma relevância muito menor, por isso teve que vender, mas o Flamengo, o Fluminense, que sempre perseguiram o Vasco, é um atestado de que a gente está assinando. Nós somos incapazes e vocês, clubes aristocratas, são capazes. Um clube popular, né, cogitar se vender o controle do futebol, né? Então, nesse sentido, eu sei que a live é focada mais nessa questão do departamento de psicossocial, mas eu queria fazer essa pergunta para você, Sônia, que eu não vi você falar muito aprofundadamente sobre esse assunto da SAF, né? E eu queria saber a sua opinião, né, sobre a SAF, e queria saber também do Levin, né? Porque tem muita gente maliciosa que pega vídeos, né, trechos de vídeos antigos, para tentar atingir politicamente os outros. E eu tenho visto muita gente usar um vídeo seu, Levin, antigo, né, da época da campanha, dizendo que uma das alternativas que você pensava em apresentar ao Conselho Deliberativo seria do Clube Empresa. Naquela época, inclusive, você nem falou SAF, porque a lei ainda estava tramitando, você não sabia nem se iria tramitar, né, caso você viesse ser presidente, assumisse. Não existia a legislação da SAF como é hoje. Então, ela tem uma série de pontos negativos, né, não tem proteção aos clubes, na minha percepção, não tem a legislação não obriga que os clubes mantenham a maioria do percentual, né, das ações, que para mim é inaceitável, né, o Vasco virar uma empresa e terceirizar o seu futebol, perder o controle, enfim, não tem obrigação dos investidores serem revelados. Então eu queria saber hoje também do Levin, né, como ele se posiciona em relação à SAF, se algum modelo ele acharia viável, se ele também concorda comigo que mesmo que virasse SAF não poderia perder o controle, né, do clube associativo em relação ao futebol. Enfim, eu queria saber como a Sônia e como o Levin pensam sobre isso. Então, peraí, só queria... Ed, antes da Sônia e o Levin responder, faz aí o reclame aí dos nossos patrocinadores aí, por gentileza. Alô, galera vascaína, aqui é o Sandro, da Pedra Rara, Mármores e Granitos. Você que é seguidor do canal Fala Vascaína e sócio estatutário, tem 20% de desconto em qualquer produto da loja. Nós estamos localizados na Estrada do Capenha, 1338, Pichincha, Jacarepaguá. Ok? Tamo junto, segue o jogo. Boa tarde, meus amigos vascaínos. Sou o Marcos Miller, proprietário da empresa MG Veículos, e agora a gente está com um ponto novo na Barra da Tijuca, ao lado do Barra Garden, na Avenida das Américas, 3.255. Você que está a fim de trocar seu carro, nos procura. Iremos atender da melhor forma, pois somos vascaínos e juntos somos fortes. Um abraço. Vamos lá. Obrigado. Acabou. É a Globo, meu irmão. Obrigado, Lacerda. Quem vai responder primeiro, o Levenciano ou a Sônia? Então, eu posso dizer para então. vocês que o Levin já respondeu essa pergunta, né? De forma clara e responsável. Eu entendo que, se fosse bom, todos os clubes de futebol já teriam acessado a lei. Por que os grandes clubes de futebol não acessam a lei? Será porque eles não precisam de dinheiro? Ué, mas se a lei é benéfica, ela traz dinheiro, por que eles não acessariam a lei? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu entendo que você, para fazer uma passagem de uma instituição sem fins lucrativos para uma empresa, você tem que ter um estudo. Isso não pode ser feito de qualquer maneira. Entendeu? Então, eu entendo que eles fazem um trabalho e esse trabalho não tem um embasamento. Eu entendo que 1 ano de gestão é muito pouco tempo para você dizer eu conheço a situação do Vasco. Então, eu não acredito da forma como está sendo feita e não faria. Eu iria brigar pelo Vasco, trazendo patrocinadores, valorizando as coisas que a gente tem de positivo, usando a nossa torcida. Eu acho que o maior patrimônio que o Vasco tem é a torcida. Qualquer ação que você pede, vamos fazer, sempre um sucesso. Desde da televisão, né? Da audiência que a televisão tem com o jogo do Vasco, até das ações. Então, eu entendo como precipitada e inconsequente essa mudança de
instituição sem fins lucrativos para uma empresa, e eu não acredito nesse trabalho nesse momento. No futuro tudo muda, a gente tem mudança de áreas, né? de ações, de pensamentos, a gente pode lá na frente achar que é a melhor coisa para o Vasco, mas hoje eu entendo que é uma ação inconsequente. Leve, fala aí sobre o vídeo aí que tá rodando, que eu já até vi, que às vezes o nego fica me mostrando esse vídeo, pô, tu tá defendendo o Leve aí, no SAF não, eu falei, mas isso aí é totalmente fora do contexto, isso aí é uma... Explica aí, que eu expliquei lá pro rapaz, tá? Bom, Eduardo, eu já esclareci esse assunto, né? Mas eu não tenho problema nenhum em falar sobre as minhas posições. A SAF não é para o Vasco. A pergunta que me foi feita uma pergunta, na época, era março de 2020, pelo Mário. Isso. É porque botam só um pedaço da resposta, não botam um pedaço. A pergunta que me foi feita é o que eu achava da lei, que na época era um projeto de lei que estava no Congresso, e se aquilo poderia ser, de alguma maneira, útil para o futebol brasileiro. E aí, óbvio que sim, né? Para um clube como o Botafogo, para um clube de médio porte, para um clube pequeno, para alguém que queira empreender no futebol brasileiro a partir do zero, é uma boa alternativa, né? Pode ser interessante. Agora, para um clube que tem 124 anos de história, cuja história é fundamentada basicamente no associativismo, no coletivismo, onde uma das nossas marcas, dos nossos valores mais fortes é a capacidade de engajamento do nosso pessoal, da nossa gente, da família vascaína, né? Acho que ninguém tem dúvida. Se eu te fizer uma pergunta assim, por exemplo, quais são os 5 razões pelo qual você é Vasco, além das glórias que nós temos? Todas as razões que você escolher, possivelmente, terão a ver com o fato da gente ter um engajamento incrível, da gente ter um coletivismo, um associativismo incrível, coisa que não é comum em outros clubes de futebol. Qual é o clube de futebol que você conhece cujos torcedores construíram um estádio que se tornou o maior da América do Sul? Quem pode me dar um exemplo de um outro clube no mundo que tenha feito isso? Então, nós temos marcas na nossa história, valores, que nos fazem ser quem nós somos. O fato de nós sermos o único clube grande do Rio de Janeiro, na Zona Norte, o fato da gente ter no nosso entorno uma série de comunidades, o fato de que a gente, historicamente, sempre abraçou essas comunidades, o fato de que nós praticamos não só futebol, mas 57 outras modalidades esportivas, todos esses componentes nos mostram que nós estamos muito mais para a atividade social, desportiva, filantrópica, educacional, o fato da gente ter um colégio dentro das nossas instalações, do que para a atividade econômica. Então é uma questão de emparelhamento de valores. Quando eu fiz essa resposta para o Mário, eu fiz essa resposta de uma forma genérica. Eu não tinha ainda conseguido os recursos que eu consegui, porque eu tenho a minha consciência muito em paz, Eduardo, porque eu consegui recursos para o Vasco, como candidato. Eu consegui 3 alternativas de recursos, uma de 400 milhões de euros, outra de 212 milhões de dólares e outra de 200 milhões de euros. Quem quiser ver, está aí. Eu inclusive, já mandei até por WhatsApp. Está na mão do Peralta. Pergunta o que ele fez com isso. O Adriano foi lá em casa e viu. Os youtubers que quiseram, pois todos foram convidados, inclusive aqueles que não eram favoráveis àquilo que a gente defendia como visão de Vasco, foram convidados e viram. Sócios do clube viram. Beneméritos e grandes beneméritos viram que um candidato, cumprindo certas etapas de captação de recursos, conseguiu levantar recursos para o clube, mais do que suficiente para o que o clube necessita. Eu ouço nos bastidores do clube de que a meta, no final das contas, é levantar 30 milhões de euros. 30 milhões de euros. Nós estamos falando de cerca de 180 milhões de reais. Eu digo a vocês que o Vasco consegue isso em 2 anos, eu estando simplesmente dentro do clube, só de associação de sócio-torcedor. Eu diria a vocês que eu estando dentro do clube, o Vasco consegue uma receita extra de cerca de 100 milhões de reais por ano. Então o Vasco precisa ser vendido para quê? Eu acho que você pensar numa alternativa de SAF é bacana para um clube que não tem o engajamento da torcida que o Vasco tem. Para um clube que não tem tanta pretensão assim de ser campeão, que não está no seu DNA ser campeão das competições que disputa. Você pode falar, pô, o Bragantino está indo muito bem, mas qual foi o título que o Bragantino conquistou? Nem o Paulista ele conquistou.
Não é brasileiro, não, tô falando paulista. Ah, mas tá participando de uma Libertadores. Tá bem, vamos ver se vai ganhar a Libertadores. Ou se quem vai ganhar a Libertadores não é um clube organizado como uma associação civil. Ah, mas na Europa tem muito clube assim. Eu falei, pois é, mas quem é que é mais campeão da Champions League é um clube que é a associação civil, que é o Real Madrid. Para onde quer que você olhe, o fato de você ter a possibilidade de se tornar empresa ou fazer seu futebol virar empresa não significa absolutamente que você vá se tornar campeão, que você vai ter um time como o PSG. As pessoas confundem muito. O comprador do PSG é rei de um país. Quantos reis de país estão disponíveis para comprar o futebol de um clube brasileiro? As pessoas acham que quem vai comprar é o rei de algum país, cujo recurso nem é dele, é do país, é do petróleo. Quantos têm essa possibilidade? A gente não pode achar que o Vasco vai se tornar um PSG porque vai se tornar SAF. Porque o Vasco dificilmente vai ser comprado pelo rei de um país. Isso é uma hipótese muito remota, possível de ser construída se a gente fizer o caminho diferente. Se a gente fizer o caminho de fazer ele se apaixonar pelo Vasco. Mas isso, antes, a gente tem que se apaixonar pelo que a gente é. A gente não vai fazer ninguém se apaixonar pelo Vasco se a gente desistir dos vascaínos. Aí eu te pergunto, eu dei essa entrevista em março de 2020, num cenário que eu estava ainda estudando os problemas do Vasco, que eu não tinha ido ao mercado captar recursos, que eu ainda não tinha resultado da captação, que eu ainda não tinha feito um plano de negócios, que eu ainda não tinha feito uma modelagem financeira, e que, graças a Deus, eu descobri que há outras alternativas. A SAF pode ser uma alternativa, nunca nesses valores que estão sendo cogitados, nunca da forma como está sendo colocado, nunca no timing que está sendo colocado, nunca sem ouvir o quadro social. O Vasco não pode fazer uma subsidiária integral que pertença ao clube sem ouvir o quadro social, porque isso altera o artigo 1º do nosso estatuto, quando dá finalidade social. O nosso estatuto, inclusive, proíbe a distribuição de dividendos, de maneira que a gente não pode exercer, pelo nosso estatuto, nenhuma atividade econômica, nem ser controlador de uma outra instituição que exerça atividade econômica. Nós não podemos. Agora, se essa for a vontade do quadro social, aí tem que ser respeitado. Só que o quadro social tem que entender, e acredito que já entendeu, que os valores do Vasco tornam ele muito mais emparelhado com a atividade social, filantrópica, desportiva e educacional, que marca o que o Vasco é, do que com a atividade econômica. Porque na atividade econômica, o que se visa normalmente, e até é essencial, por isso é atividade econômica, é o lucro. E como é que você consegue lucro no futebol? Só existem duas maneiras de você conseguir lucro no futebol. Vamos dizer que você é dono de uma empresa de futebol, de uma ex-associação civil somente. Só existem duas maneiras de você obter lucro. A primeira é distribuição de dividendos. Aí eu te digo, nenhum clube do mundo distribui dividendos, então não vai ser no Vasco que vai ser distribuído. Porque nenhum distribui. Eu desafio qualquer pessoa a encontrar um clube no mundo que distribua dividendos. Não tem. Segunda maneira de ganhar dinheiro com a atividade empresarial do futebol é revendendo. Porque mas vai ganhar dinheiro vendendo jogador. Não. Você vai fazer com que aquele dinheiro entre na captação, na contabilidade como receita. Mas aquilo não é lucro ainda, aquilo é receita. O lucro vai ser de um eventual superávit no ano, se você distribuir dividendo, ou o que não vai acontecer, porque provavelmente o que vai ser feito é ser reinvestido no futebol, ou você vai esperar melhorar a operação para vender mais caro do que pagou. E se você pode vender mais caro do que pagou, por que você vendeu? Se alguém vai poder vender mais caro do que pagou, por que você vendeu? Ô, Leven, Sim. Na época que eu tive na gestão, era uma pergunta que eu fazia sempre. Nós estamos falando de uma área social, né? E eu perguntava ao Conselho Deliberativo, gente, vamos fazer um Instituto Vasco da Gama? Fundação Vasco da Gama? Porque a Fundação Vasco da Gama, ela pode abraçar alguns setores do clube, pode ter incentivo governamental e pode tirar do futebol alguns pagamentos que são feitos que podem ser feitos pela Fundação. E as pessoas... Eu dizia, será que eu não estou conseguindo me expressar bem? Será que eles não estão conseguindo entender? Hoje eu sei... Você consegue preencher uma série de atividades que hoje não encontram receita para serem operacionalizadas, sem dúvida. E hoje eu entendo por quê. Será que já se existia essa construção, pensando que o pessoal do financeiro daquela época pertence ao financeiro de hoje?
Será que eles não me escutavam? Porque Olha, o objetivo sempre Sônia, foi construir a SAF? Hoje eu não tenho nenhuma dúvida de te dizer e dizer para todos, sem nenhum receio, de que a ideia que está sendo plantada no quadro social do clube por essa gestão acerca da possibilidade de venda do futebol, ela é uma ideia de interesse pessoal. Ela não é de interesse do Vasco. Eu não tenho nenhuma dúvida de dizer isso pelo seguinte, porque eu, quando vi que esse movimento estava começando, eu acho que eu fiz aquilo que eu tinha que fazer como vascaíno. Eu chamei pessoas da gestão para conhecer aquilo que eu tinha captado, para mostrar que existem outros caminhos de se conseguir recursos para equalizar nossas finanças, de maneira que não precise vender ativo nenhum. O meu empenho ali foi mostrar, olha só, eu vou aqui abaixar as guardas com relação, abaixar as armas com relação a qualquer briga política, embora eu tenha milhões de motivos para antipatizar com essas pessoas que estão lá por tudo aquilo que aconteceu na eleição. Mas eu coloquei acima das minhas antipatias pessoais, do meu orgulho pessoal, eu coloquei um interesse maior, que é o interesse do clube, do torcedor. Olha, eu acho que, né, assim, acreditando que realmente as pessoas que lá estavam dispostas a fazer o melhor pelo Vasco, independente do que tinha acontecido na eleição. E aí, quando eu recebo o vice-presidente financeiro em casa, e ele fica impressionado com tudo aquilo que estava sendo negociado pelo Vasco, diz que ia mandar vários técnicos para conversar conosco, para a gente poder desdobrar diversos daqueles projetos que estavam ali. Chega no clube, é massacrado do jeito como foi massacrado pelo fato de que conversou comigo. E não há nenhum interesse da gestão em conhecer essas alternativas de solução. Fica evidente que o foco deles não é em resolver o problema do Vasco. O foco deles é em não me permitir resolver. É algo pessoal. Porque se eu ofereço para o clube como vascaíno a oportunidade de eu ir para o clube com 4 ou 5 executivos que nós temos, levando parceiros novos, fornecimento de material esportivo novo, patrocínio novo à altura do que realmente o Vasco valha, recursos financeiros, diretor de futebol, novos jogadores, e eles simplesmente ignoram essa possibilidade, eu só posso ler isso como que não é um interesse realmente em resolver o problema do Vasco. Há um interesse em usar o Vasco para fazer negócio. Há um interesse de criar uma empresa para colocar como remuneradas pessoas que lá estão trabalhando gratuitamente. Há um interesse de se autopagar por dívidas criadas pela própria pessoa que administra o clube. Então, vamos ser sinceros, isso aí não é uma questão de o que é o melhor. A gente pode ficar debatendo aqui SAF por horas e horas e horas, mas esse não é o foco. Pelo contrário, isso é para tirar o foco. O foco é que esses caras estão assaltando o Vasco. E já passou da hora do vascaíno entender isso. As pessoas que estão no Vasco estão roubando o Vasco. É essa a questão. SAF é só uma palavra bonita para poder justificar o assalto que está sendo feito à instituição. A instituição está sendo assaltada. A instituição não tem dinheiro para pagar psicólogos para cuidar do psicossocial dos funcionários, mas tem dinheiro para pagar condomínio IPTU e, quiçá, aluguel do Osório, para usar uma sala que não precisava usar, gente. Não tem dinheiro para investir no futebol feminino, mas tem dinheiro com ele. Mas pega esse dinheiro para usar para fazer reforma na sala do primeiro vice-presidente. Parte da Força Jovem não está agindo porque um dos líderes da Força Jovem foi colocado na prefeitura pelo Eduardo Paes, impedido do Osório. Uma pessoa que tinha uma dívida prescrita contra o clube, que não poderia ser cobrada, agora faz essa dívida se tornar, que era 3,26 milhões de reais. O papo não é SAF, o papo é o Vasco está sendo roubado. E até quando que vocês vão permitir isso acontecer? O Vasco não precisa de SAF para conseguir 30 milhões de euros. Não precisou para conseguir 200. O Vasco é foda. É o maior clube do mundo. Você vem aqui para falar de Vasco em Londres, todo mundo quer ser parceiro do Vasco. Não quer ser parceiro de pilantragem, de safadeza, de sacanagem. Ora, que SAF o quê? Flamengo quer ser SAF? Pergunta a Leila se ela quer. Está lá disputando o Campeonato Mundial de Clubes. Se ela quer fazer o Palmeiras ser SAF. Porque ela não tira do Vasco, ela põe. No Palmeiras, desculpa. Ela não tira do Palmeiras, ela põe. Então ela não está pensando nisso. Agora, quem está pensando em tirar em vez de pôr, quer ser SAF. Porque 5%, 10% de 30 milhões de euros, de 40 milhões de euros, de 50 milhões de euros, quanto é que é? Resolve ou não resolve? Então, o Conselho de Beneméritos que abre o seu olho,
cuide do que tem que cuidar. Os torcedores que parem de achar que está se discutindo aqui um tema acadêmico, jurídico, institucional, não é isso. O que está se discutindo aí é um grupo que entrou no Vasco para se beneficiar do Vasco, como infelizmente já aconteceu em diversas outras histórias, em diversos outros momentos do Vasco. E que não permitem que alguém como eu vá lá ajudar, porque sabem que se eu ver alguma sacanagem eu vou falar. Ou vocês acham que eles não queriam ajuda? Ah, mas vou botar esse cara aqui, ele vai ver tudo que está acontecendo aqui dentro. Fudeu. Então, ô Levin, vamos lá. Vamos escolher uma mulher para ser vice-presidente? Quem é o nome? Pô, a Sônia fala bem. Ela é uma pessoa que... Pô, vamos botar ela lá. Aí eu entrei. Só que tudo que eu pude contestar dentro do clube, eu contestei. É isso. É isso. E continuo contestando. Desculpe, eu sou registradora pública e toda palestra que eu faço, eu digo o seguinte: antes de gostar de papel, eu gosto de gente. Pois é. Então, tudo que viole pessoas, eu vou falar. Ponto. Isso é da essência do Vasco, Sônia. Isso é o que é o Vasco. Então, desculpe, as pessoas, quando ele, e eu votei nele, você sabe disso, eu nunca escondi o meu voto, votei nele, e quando ele disse para mim, você quebrou a minha confiança, desculpe, Salgado, mas se, para eu manter a sua confiança, eu tinha que me manter calado diante de tamanha injustiça, desculpe, mas você não me conhece. Eu vou gritar todas as vezes que eu ver uma injustiça, principalmente se essa injustiça for em cima de pessoas. Olha, eu acho que se tem alguém que quebrou a confiança de alguém, quem quebrou foi ele, dos próprios eleitores que ele diz que tem. Eu gostaria muito de ver uma eleição agora, que o Jorge participasse, se o próprio conselho dele vota nele hoje. Eu tenho dúvidas se o próprio conselho dele vota nele hoje. Eu acredito que se você fizer uma pesquisa séria dentro do conselho dele, ele perde dentro do conselho dele. Porque não é todo mundo que está feliz, não. As pessoas, às vezes, fingem que estão para manterem a situação um pouco mais calma, para não serem taxadas de traidoras. As pessoas têm muita lealdade no Vasco. Isso é uma coisa até bonita do vascaíno. Mas eu tenho convicção que se houvesse uma possibilidade de se voltar no tempo, que nem o conselho dele votaria nele. Esse senhor é uma decepção para o vascaíno como um todo. Se você pegar o nome dele, 2 ou 3 anos atrás, ele era um nome intocável na história do Vasco. Respeitadíssimo. Hoje ele é uma decepção. Decepção para vascaínos que não tinham nada a ver com a política, que confiaram nele. Tenho certeza absoluta que 90% dos vascaínos que confiaram seu voto a ele não entregam mais esse voto. Não entregam mais, estão arrependidos. Inclusive, pessoas que trabalham com ele estão arrependidas. Pessoas que trabalham com ele têm dúvidas sérias se isso realmente é uma solução para o clube. É claro que, do ponto de vista de uma análise geral para o futebol brasileiro, isso pode ser visto como evolução, Eduardo. Isso pode ser visto como uma solução possível, em tese. Porém, depois que você faz o exercício que eu fiz de ir ao mercado e ver como o mercado respondeu favoravelmente, sem necessidade de venda de qualquer ativo, sem a gente precisar passar os riscos, porque quando a gestão responde ao Conselho de Beneméritos, a carta que o Conselho de Beneméritos fez, e a gestão dá em resposta o seguinte: o risco de uma SAF no Vasco é o risco de qualquer negócio. Isso mostra que isso é uma pilantragem. Porque tem que falar a verdade. Vocês querem saber 2 riscos da SAF, por exemplo? O Vasco ser fundido com outro clube. Vocês iam ficar felizes? Vasco e Botafogo agora é uma coisa só. Isso é perfeitamente possível. Verdade. A mesma pessoa não pode ser dona de 2 SAFs. E justamente por isso, a mesma pessoa pode pegar um outro clube e juntar numa SAF só. Isso é um risco. Ou o risco do Vasco daqui a 10 anos ser comprado pelo Gabigol. Vocês iam ficar felizes com isso? O Ronaldo não comprou o Cruzeiro? O que impede daqui a 10 anos, numa revenda, o Gabigol comprar o Vasco? O Zico? O Alcindo? Vamos bater palma para essa oportunidade? Isso sem falar no risco de falência. 17 clubes do futebol italiano de primeira divisão faliram. Primeira divisão. 17 clubes que jogaram a primeira divisão no futebol italiano faliram. Então, eu acho que a gente devia olhar para as coisas do jeito que são. A gente pode, dentro de um planejamento estratégico, estudar a possibilidade de ter um parceiro no futebol, sem dar o controle acionário, como você falou, Eduardo. Mas para isso, pode acontecer. Por exemplo, lá no Bayern de Munique,
o Bayern de Munique, o clube Bayern, é dono de 75% do futebol. 25% é dividido entre 3 outras empresas, inclusive a Adidas, uma das quais eu estava conversando. Nós podemos pensar a longo prazo em fazer a empresa se apaixonar pelo que nós somos. E essas empresas vão se apaixonar pelo que nós somos, por quê? Por causa da nossa entrega social. Então, inclusive, isso é estratégico. Ou você acha que a empresa vai se apaixonar pela gente por a gente ser uma empresa? Não. Ela vai se apaixonar pela gente porque a gente entrega para as comunidades, porque a gente cultua determinados valores no clube, porque a gente aposta num balanço social, coisa que não existe no Vasco, hoje só existe balanço financeiro. Não, e é o clube do futebol, vou começar pelo Brasil, tá? O mais em condição da gente fazer uma certificação do Sistema B. Pois é. Tô errada? Não, claro que não. Que é o sistema que fala sobre a responsabilidade social e empresarial. Isso. E se a gente adicionar isso à responsabilidade ambiental, a gente ainda tem uma possibilidade de ganhos estratosféricos em termos de patrocínio. Porque os valores de patrocínio para quem investe na responsabilidade ambiental são muito maiores. É isso aí. Né? Fora que você tem ainda, em termos estratégicos, nós estamos num mundo, eu estou indo conversar, tenho conversado com o diretor da Binance, né, de NFT. Então nós temos um mundo aí virtual de esportes, de NFT, de metaverso, inexplorados. O mundo está mudando. Nós não estamos nem mais na 4ª Revolução Industrial, isso já passou, nós agora estamos na sociedade 5.0. É outro patamar, é outro nível que a sociedade empresarial está enxergando para o futuro da condução das instituições. Se a gente acertar a mão, a gente tem NKPAP mais uma, alternativas novas que podem rapidamente mudar o cenário da competitividade, em como nós estamos posicionados nessa competitividade. É só fazer os movimentos certos. Então, quando eu vejo os caras prospectarem a venda de um ativo nosso, quando a gente falava de comprar ativos, inclusive eu falava disso, Eduardo, porque na minha cabeça não era vender, era comprar. Se você pegar o projeto Somamos, tem lá a proposta de compra de um clube nos Estados Unidos, a proposta de compra de um clube em Portugal. Está lá no projeto Somamos. Aí o Atlético Mineiro, olha só a coincidência. Nós falamos que um estádio novo era importante. O Atlético Mineiro está fazendo um estádio novo. Nós falamos que ter jogadores de ponta era importante. O Atlético Mineiro está com jogadores de ponta, inclusive um que nós estávamos conversando. Né? E agora, o que o Atlético Mineiro está fazendo? Prospectando a compra de um clube em Portugal. Sabia disso? Vai aparecer nas notícias aí nas próximas semanas. Ora, a gente está ensinando o padre a rezar missa. E temos o caminho, temos as formas, não aplicamos no nosso próprio clube. Por quê? Porque não querem. E não querem por quê? Por interesse pessoal. Não é interesse do melhor para o Vasco, não tem jeito. O Vasco, claro que o Vasco tem jeito. Eu venho aqui em Londres na First Access. Eu estive aqui hoje na First Access. O grupo Access pertence ao 6º maior bilionário da Inglaterra. Chama-se Len Blavatnik. O cara tá pegando a camisa do Vasco e mostrando para o mundo inteiro ver no Instagram. O cara trabalha para o 6º maior bilionário do Reino Unido. Len Blavatnik. Podem perguntar aí, pesquisar quem é. O cara levanta a camisa do Vasco e mostra. Do lado dele está um dos maiores investidores do mundo, chamado Hugo Rossen. Ora, se essas pessoas olham para o Vasco e fazem, puxa, por que fizeram isso? Por que não deixaram a gente? Não falo nem eu. Por que não deixaram a gente mostrar o que a gente podia fazer? Então, isso só pode ser investigado, prospectado, Eduardo, depois de esgotar todas as hipóteses. Não foram esgotadas as hipóteses. Nós temos um projeto para ser desenvolvido no Vasco. Nós temos total capacidade de conseguir outras captações de receita no mundo virtual, que está aí se abrindo com novas alternativas, com novas possibilidades absurdas. Olha, eu vi uma coisa na aula de esporte, na UEFA agora, aqui em Londres, o cara dizendo o seguinte: 85% dos empregos em 2030 ainda não foram inventados. Olha que frase. 85% dos empregos que teremos em 2030 ainda não foram inventados. Nós estamos diante desse cenário, falando em vender ativo, quando nós temos, acoplado a esse ativo que se fala à venda, que também vai ser vendido, que as pessoas acham que é vender só o futebol, mas vai junto tudo que está com futebol. Bilheteria vai junto hospitalidade no estádio, vai junto programa de sócio-torcedor. Isso tudo vai embora para o cara que vem aí dar 30 milhões de euros.
50 milhões de euros, seja lá quanto for, essa mixaria, que é menos, é um quarto, um terço do que o rival fatura por ano, para levar isso tudo nosso. Que se for trabalhado com honestidade, com básico, com feijão com arroz, mínimo, com dedicação, porque essas coisas não acontecem se você ficar dentro de casa, meu amigo. Essas coisas não acontecem se você ficar de braço cruzado na sua cadeira, na sua mesa, sentadinho lá, esperando que vá chover a opção. Isso é coisa de gente preguiçosa ou mal intencionada, ou os dois. Ou é preguiça, ou é má intenção, ou é os dois. Por quê? Você ficar esperando, vai chover aqui alguma coisa, vai aparecer na minha porta, só vai aparecer pilantra. Quem oferece dinheiro para o Vasco hoje não é gente que está com uma integridade 100%, porque só se relacionar com essa gente já é complicado. Com todo respeito. É só vocês pararem para refletir. O Vasco tem tudo para arrebentar. Tudo. Tudo. E digo a vocês o seguinte, o Levin é contra a SAF, porque não é ele que... Não tem nada a ver. Deixa eu deixar uma coisa clara para vocês, que acho que não ficou claro ainda. Eu sou candidato a presidente do Vasco em 2023. Tem a SAF ou não tem a SAF? Seja para ver a safadeza que foi feita, seja para denunciar para o vascaíno o que foi feito, seja para poder cobrar aquilo que foi prometido que pode não estar sendo dado, ou seja para desenvolver a parte social do clube, seja para desenvolver as nossas sedes, seja para desenvolver os nossos esportes e ser campeão da porra toda em tudo. Eu não estou interessado só no futebol como quem está lá, eu estou interessado no Vasco enquanto instituição. Então, eu sou candidato, independente que tenha ou não tenha SAF, ponto, acabou. E digo mais, duvido, vou ficar muito decepcionado se eu não for vencedor com no mínimo 80% dos votos. Porque não é possível que até 2023 o Vasco não tenha enxergado claramente o que está na frente deles. Em termos de quem quer fazer e quem não quer fazer pelo Vasco. Quem quer fazer para si. Então, podem ficar tranquilos. Eu não estou aqui para levar... Calma, Aquiles. Calma. Não estou aqui para levar quase que eu ia falar. Tantinho disso ou tantinho daquilo. Comissãozinha disso, como não quero, não preciso, não tenho interesse. Meu interesse é em fazer o vascaíno sorrir, gritar é campeão, bater no peito com orgulho, eu sou Vasco. Eu tenho orgulho, em primeiro lugar, do presidente que me representa. Eu posso dar o presidente que me representa como exemplo os meus filhos. O Vasco vai voltar a inspirar as pessoas a fazer, os chefes de famílias, a fazerem escolhas éticas, a fazerem as pessoas tomarem as decisões melhores do ponto de vista ético na sua vida. Um clube de futebol pode ser decisivo na construção de uma sociedade. E o Vasco quer ter esse papel relevante de dar exemplo, de inspirar as pessoas, de fazer as pessoas serem éticas. Ô, Levin, eu tive há muito pouco tempo conversando com o presidente da Caixa Econômica, que você sabe que eu tenho um projeto que vai ser patrocinado por ele, né? E quando eu comecei a conversar, ele começou a brincar, estou atendendo uma vascaína, eu falei, mas o presidente é flamenguista, e nós ficamos naquele negócio. Aí eu falei assim para ele, Pedro, você utiliza o futebol muito mal. Ele falou, você acha? Eu falei, acho. A dívida que a Caixa Econômica tem com o futebol é pagável? Não. E por que você não usa os clubes de futebol para pagar através da inclusão? Perfeito. Perfeito. Ele falou, não tinha parado para pensar nisso. Eu falei, então pense. Então eu acho que o que falta para alguns vascaínos é o seguinte, primeira aula minha de responsabilidade social na PUC, transforme o medo em ação. Muito legal. Transforme o medo em ação. É o que eu faço 24 horas na minha vida. É isso. É isso. Então eu não aceito que nenhum vascaíno desista do Vasco. E eu não aceito um clube que está totalmente voltado para a área social, porque construiu a sua história com base nisso, e por isso eu sou vascaína. Você perguntou 5 motivos pela qual você é vascaína. Primeiro, ele é um time social. E eu sou da área social. Então, eu não admito a gente fazer exclusão dentro de um clube que ele sempre foi inclusivo. Então, eu não podia me calar. E isso não tem nada a ver, pessoalmente, com o presidente Salgado. Pelo contrário, na minha entrevista no jornal, eu disse, ele fez a coisa certa. Ele chamou uma reunião para poder entender o que estava acontecendo. E, a partir de um jornal, ele toma isso como pessoal, ele deveria transformar esse fato no grande fato de gestão dele. Vamos ampliar o departamento psicossocial, vamos chamar de volta essas assistentes sociais e vamos preparar esses meninos para a vida, se eles não se tornarem jogadores de futebol.
Mas isso aí é o Ele está pouco se ferrando para esses meninos. Esse é o comportamento natural, Sônia, de quem só pensa em si. Não pensa na instituição. O pensamento tem que ser... O presidente do Vasco, seja ele quem for, tem que entrar dentro da mente dele, da cachola dele, de uma vez por todas, que ele não é uma autoridade, ele é um servidor do vascaíno. O cara que entra como presidente, parece que ele é tomado de um espírito, sei lá, que ele se sente uma autoridade. Ele não é autoridade coisa nenhuma. Ele é um servidor do Vascaíno, ele está ali para servir. É esse que tem que ser o sentimento. O sentimento tem que ser de alguém que está ali capaz de servir, de atender, de acolher. Porque é isso que vai gerar a empatia necessária para que nós possamos potencializar as nossas forças, que são muitas e que são muito maiores do que as nossas fraquezas. É verdade. E as nossas oportunidades são muito maiores do que as nossas ameaças. Seja pelo fato do mundo estar mudando, seja pelo fato da gente ter uma série de oportunidades nesse mundo do metaverso, nesse mundo do NFT, nesse mundo aí que surge diante dos nossos olhos com enormes oportunidades aparecendo para o esporte. Seja pelo fato de que há recursos aí infindáveis para quem apresenta projetos que tenham capacitação de transformar a sociedade, transformar instituições. Então, nós temos aí tudo pela frente para arrebentar. Mas, Eduardo, assim, eu não sei se ficou claro para você. O contexto era outro, a pergunta era uma coisa muito mais genérica e nós não tínhamos feito o mais importante ainda, que era testar o mercado, bater mercado. Quando nós fomos bater mercado com o projeto que nós tínhamos e vimos como aquilo ali podia efetivamente resolver o problema do Vasco, evidentemente que aquela alternativa de tornar o futebol do clube empresa, ela se tornou extremamente subsidiária, desimportante, diante de que a gente viu que um projeto é perfeitamente possível de fazer o Vasco se recuperar. Nós não podemos admitir que o Vasco seja vendido, ou o futebol do Vasco seja vendido, por valores que, se a gente trabalhar corretamente, em 2, 3, 4, 5 anos que seja, a gente tem o faturamento daquele valor anualmente. É um contrassenso, é como se você estivesse dando algo a alguém. E uma coisa que o Vasco tem que parar de se iludir também, por exemplo, 400 milhões foram pagos pelo futebol do Cruzeiro. Não é verdade. Esse dinheiro não entra adiantado. Entra uma pequena parcela desse dinheiro, 10, 15% no máximo. E o restante vem da própria operação do futebol. Então, no final das contas, o Cruzeiro não foi comprado por 400 milhões, foi comprado por 50 milhões. Porque os outros 350 vêm da operação do futebol ao longo dos anos. Do próprio faturamento do futebol. E tem um detalhe, né, Levin? Eles pegam esses 50 milhões para as necessidades do próprio Cruzeiro. Não é que a gestão vai pegar esses 50 milhões para pagar outras necessidades que não sejam as emergenciais. O dinheiro não vem de fora, isso que é o mais importante. 90% do aporte não vem de fora, vem da operação da própria organização. As pessoas têm que parar de se iludir. Outro dia eu vi aí, vai entrar 2 bilhões no Vasco em 30 anos. Caralho, que discurso escroto! De gente que quer lesar o torcedor, enganar o torcedor. Você pega 2 bilhões e divide por 30, é o faturamento do futebol por ano, porra. Então isso é discurso de gente pilantra, que não está sendo honesta com o torcedor. Porque a honestidade seria, olha, eu pensei que ia dar certo, porque eu achei que com o nome que eu tinha, eu ia chegar aqui, tudo ia acontecer. Não aconteceu. E, porra, e agora o que eu faço? Para fuder tudo de vez, vou vender. E nem aí pro torcedor, né? O sócio. Eu vou contar uma história. Vou dizer que vai entrar 2 bilhões em 30 anos. Pois vai entrar 2 bilhões em 30 anos vendendo ou não vendendo. Porque esse é o faturamento que a gente tem hoje. Aproximadamente. E vendendo ou não vendendo. A diferença é que vendendo, esse dinheiro vai entrar para terceiro. Na mão de terceiro. Não vendendo, vai entrar para o clube. Essa é que é a diferença. Esses caras não têm proposta nenhuma. Não tem proposta nenhuma. Eles estão batendo o mercado desesperadamente porque não tem o que fazer no clube e não querem se curvar ao fato de que existe um projeto como alternativa de solução para o clube e experimentar esse projeto. Eu fui lá e ofereci humildemente contribuição. Olha, não preciso de presidência, podemos parar de discutir isso, eu venho aqui na posição que for, eu só preciso ter controle sobre o futebol, o marketing, as finanças, para fazer as coisas acontecerem aqui. Em 1 ano eu faço as coisas acontecerem. Por que não permitem? Porque colocam numa comissão o Júlio Brandt, que diz que é oposição, mas está lá discutindo com eles qual é o modelo de venda. Oposição, nada. Porra! Que conversa é essa, gente? Que conversa é essa? 2 reuniões em 1 semana. Vai na calada, de novo. 2. Pois é. Pra falar de mas não tem nada. Estão ali, mas olha só, Léo, eu estou te falando, não tem nada. Não tem nada. Eles não têm proposta nenhuma. Eles estão com o pirizinho na mão, pedindo, pelo amor de Deus, para alguém apresentar qualquer coisa para o Vasco. Que vergonha!
Estão rebaixando o valor do Vasco. Estão fazendo propaganda que estão aumentando o valor da camisa, mas estão desgastando o valor da instituição agindo dessa maneira. É contraditório. Porra, tem que bater no peito e dizer, eu sou o Vasco, porra. Tinha que ter fila de gente querendo. E não o contrário, ficar igual um desesperado, porque não sabem. O Vasco não tem venda. O Vasco não tem departamento comercial. O Vasco não sabe vender. O Vasco não tem representante de venda. O Vasco precisa de captação. E não é difícil conseguir. É só as pessoas pararem de ser arrogantes. Parar de ser prepotentes, parar de ser orgulhosas. Não conseguiram fazer para elas mesmas, vão fazer para o Vasco. Vocês estão ouvindo aí, ó? Se não consegue fazer, deixa quem está com tesão de fazer. Deixa fazer. Já falei inclusive na cara do Adriano. Adriano, me dá 6 meses lá dentro do Vasco. 6 meses. Agora, deixa eu mexer nas finanças, no marketing e no futebol. Ué, mas você... Não vai ter Carlos Leite mandando mais, tá? Ulisses não vai jogar porque Carlos Leite quer. Vai jogar quem for melhor. Não vai ter interferência no futebol mais. Vai fazer seu negócio, mas daqui na minha sala não precisa entrar. Vai fazer seu negócio lá. Vai fazer lá com o Corinthians, com a puta que pariu. Aqui no Vasco quem manda sou eu. Tá? O empresário não manda mais nessa porra. Para início de conversa. Vamos ver que eu gosto. Por quanto que nossos jogadores vão passar a ser vendidos ou se algum vai ser dado. Vamos ver se comigo lá eu dou jogador da base. Se eu dou o Lucão, se eu dou o Bruno Gomes. Ah, mas não joga tanto. Dane-se se não jogou, se não performou. Eu não sei se não performou, inclusive, porque não foi permitido performar, não foi dada a oportunidade, se foi criado condições para não performar. Como é que é isso? Nós estamos vendendo o jogador da melhor maneira possível? Sim ou não? Estamos vendendo o jogador da melhor maneira possível? Não. Segundo, nós estamos no topo da associação de sócio-torcedor, estamos muito ruim. Muito horrível. Nós sabemos que nós podemos ter muito mais. Lógico. Nós estamos no topo do que vale a nossa camisa? Então, peraí, por que vai vender? Primeiro vamos esgotar nossas possibilidades internas. Primeiro vamos fazer o Vasco acontecer. Nós estamos na primeira divisão para ser vendido, porque na segunda é mais barato que na primeira. Se você está lá, você é um estrangeiro, você está lá na China, por exemplo, aí você tem uma proposta para fazer por um clube brasileiro. Você acha que você vai pagar mais se o clube for da primeira ou da segunda divisão? Da primeira. Então por que vai vender na segunda? Precisa virar empresa para poder subir, para a Série A? O Botafogo virou empresa para poder subir? A gente não consegue subir para a primeira. Para poder subir? Pô, por que a gente chamava a Folha. Virou empresa? Todos caíram junto com o Vasco. Subiu. O único que não subiu foi o Vasco. Mas tem uma diferença, né, Olevin? O cara que entrou para o Botafogo, ele valorizou as pessoas, do porteiro ao atleta de ponta. Tudo bem. É isso aí. Entendeu? Então vamos juntos reconstruir o Vasco. É isso. A primeira vez que você sentou do meu lado, que eu te conheci, foi no aniversário do Aquiles. Quando você sentou do meu lado, o que você me disse? Que o pior problema que o Vasco tem, qual é? O ego. É, com certeza. A doença do Vasco é o ego. É. E eu escrevi isso para o Salgado. E é uma doença dentro do Vasco, epidêmica, que ninguém quer se curar. É verdade. É uma epidemia. É uma epidemia que ninguém quer se curar. Infelizmente. Eles são autodestrutivos. É isso aí. Enquanto isso, o torcedor está do jeito que está. Eu fico feliz de ver que, momentaneamente, pelo menos, nós estamos disputando algo que era para ser normal. Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo são esperados como semifinalistas em qualquer campeonato carioca. Verdade. Quando acontece de um dos 4 não estar, é que deu algum chabu. Porque campeonato carioca, ser semifinalista é a obrigação para o Vasco, para o Fluminense, para o Flamengo e para o Botafogo. Então, pelo menos, voltamos ao normal, que é estar disputando uma vaga nas semifinais do campeonato carioca. Ok. Então, o torcedor está lá, está mais contente. Eu fico feliz de ver o torcedor feliz. Né? Como torcedor, também estou feliz do Vasco estar disputando, pelo menos. Né? Agora, isso está muito longe do que eu entendo que o Vasco pode ser, não só em termos de resultado esportivo, mas de organização, de empatia com seus associados, de empatia com seu quadro social, de empatia com seu torcedor. Isso está longe de acontecer. Quando você tem uma gestão cujo presidente é avaliado no Net Vasco e tem 90% de vascaínos que entendem que a administração dele é ruim ou péssima, não é essa pessoa que está credenciada a mudar estruturalmente as finalidades sociais do clube. Lamento. Você não pode ter um presidente cuja rejeição seja 90%, entendendo que tem legitimidade, autoridade para fazer uma mudança estrutural crônica no clube.
Isso é um erro. Ele devia estar preocupado em ouvir o torcedor, em atender o torcedor. E certamente, boa parte dos torcedores, se não a maioria esmagadora, queria ver este projeto sendo implementado no clube, antes de partir para uma desesperada venda do futebol do clube. Porque, como o Eduardo disse, e eu penso da mesma maneira, de certa forma, desistir do Vasco e dos vascaínos. Fato. Quando você parte para a venda dos ativos mais importantes que o clube tem, é como se você tivesse, olha, desisto. Nós não temos condição. Porque, na verdade, o cara que vai vir vai fazer acontecer, ou pelo menos teoricamente pretende fazer acontecer. Por que não pode pretender fazer acontecer nós, vascaínos? Por que a gente precisa passar o risco de uma fusão, de uma falência? A falência é uma coisa que me preocupa, porque eu trabalhei como síndica de massa falida, e isso é um dano que você não consegue reparar, ponto, não consegue. Então, eu espero que todos tenham consciência, Sônia. O meu papel, o seu papel, pessoas que atuam na política do Vasco, eu acho que é o papel de esclarecer, é o papel de colocar na balança. Esse acho que é o nosso dever. As pessoas às vezes falam comigo, não, mas você não pode se manifestar. Mas por que não? Eu sou um vascaíno, nós estamos numa democracia. Existem milhões de pessoas que confiam em mim, que confiam que eu tenho a possibilidade de resgatar o Vasco, para as crianças principalmente. Então eu estou no meu dever, sim, de orientar, de esclarecer, de dar o meu depoimento. E as pessoas refletirem em cima disso e atuarem em conformidade com aquilo que entenderem que é o mais adequado. Porque nós vivemos numa democracia. Leven, transferindo uma experiência que eu também tive agora, uma aula de violência e cultura da paz. Os professores dizem o seguinte: a falta de democracia leva à violência. Eu falei, mas o que tem a democracia a ver com a segurança? E, ao final, eu cheguei à conclusão que tem. Primeira vez que eu entrei no Conselho Deliberativo do Vasco, eles discutiam tanto que eles conseguiram começar a brigar. A violência. Uhum. Por que a violência? Porque lá dentro a gente não vê democracia. Exatamente. Então, essa falta de democracia enseja a violência, aquela cultura da ditadura. Então, a gente vê que a reestruturação ela tem que passar por esses valores. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, é importante você dar o espaço para a crítica. Exatamente. Importante você encarar a crítica como uma oportunidade. Exatamente. Né? E principalmente... a gente tem que eliminar esse antagonismo que existe no Vasco, e a melhor maneira de eliminar esse antagonismo político é você dar a oportunidade às pessoas de participarem, de colaborarem, isso aí. de protestarem, de se manifestarem, de darem seu ponto de vista, de terem oportunidade de oferecer alguma coisa. É assim que você vai eliminando. Esse é o fato. Exatamente. Você vai amadurecendo a política. O Léo acho que queria fazer uma pergunta aí, Aquiles. Eu vou depois do. Já. Não, sim, já. 3 horas de live já. É uma pergunta breve. Hoje, para quem luta, o Leven sabe o quanto os canais de youtubers, influência, enfim, os vascaínos têm lutado, né, pela essa democracia que vocês estão falando. E hoje nós temos só, tipo assim, nós estamos vendo no cenário político, para tentar provocar uma nova eleição, que existe uma preocupação absurda que essa SAF passe pelo Conselho, eles estão caminhando a passos largos. Tem até um Twitter do Salgado de hoje falando que se reuniu com o financeiro, com o jurídico, e vai vir novidades por aí. Enfim, eles estão trabalhando nessa SAF 100% Vasco. E a gente do lado de cá, a gente trabalha também, né? Tá todo mundo trabalhando, cada um por um propósito. A gente acredita que essa gestão não tem condições. Se tivesse, não estaria vendendo. E hoje nós temos aí, tá aí, ó, semana, né, de muito trabalho, reunião com a área financeira, área jurídica e também com a KPMG, estudando as melhores alternativas para o Vasco. Tivemos a sequência do trabalho de um grupo de acompanhamento para debater aspectos da SAF, mais novidades em breve. Ou seja, né, como eu disse, eles estão trabalhando. E hoje, no meu entendimento, enfim, nós temos duas ainda esperanças. Uma delas é o desimpedimento do juiz Paulo Roberto, que pode acontecer a qualquer momento, e ainda, né, apesar do Duque Estrada falar que já acabou, a gente tem entendimento que não acabou. Acabou só na faculdade que ele estudou, que deve ter sido bem ruim. E a outra... Eu posso dizer que eu fui professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, onde ele estudou, ou ele faltou muita aula, ou é bem ruim onde ele estudou. Porque um processo básico, um processo só termina com uma sentença transitada em julgado. Eu ia falar isso, exatamente. Um processo onde sequer sentença ter terminado, só se a escola que ele estudou é a escola do absurdo.
É a do rebaixamento, que é o que ele mais tem no currículo dele, É a rebaixamento. história do ego, meu irmão. Eu acho que é essa que É a gente tem que doença debater. do ego. A doença do ego. Então, nós temos duas Mas nesse caso, além da doença do ego, é burrice mesmo. Porque um advogado ir em público e dizer que um processo acabou quando ainda não teve sentença, para mim é para ser reprovado e nunca mais voltar a exercer a profissão. Trânsito em julgado na mão. E Não, mas assim nem mesmo, sentença teve. Levem, e assim mesmo a gente já viu muita coisa transitada de julgado, e eu tenho visto isso no registro público, que eles desconsideram e tentam mudar, tá? Então, pode ser. Sentença rescisória também. a primeira questão que nós temos esperança ainda que nos chame de lunático, é a questão judiciária. A segunda questão é uma AGE que está transitando, que poderia criar uma possibilidade, um fator novo, e também pressionar essa gestão para tirar eles da zona, né, que eles estão hoje, né, que estão totalmente tranquilos, ao ponto do próprio Duque Estrada falar que a SAF vai ser votada pelos eleitores do Salgado. Isso aí eu fiquei... Eu acho que ele não se tocou ainda que hoje o Salgado não tem mais eleitor. Talvez o eleitor do Salgado hoje seja ele, o Osório, e o próprio Salgado, que eu tenho dúvida se votaria nele mesmo. Então, a pergunta eu que duvido, eu é disso que eu gosto. Eu duvido que se houver uma eleição hoje, o Salgado consiga 120 votos. Ele não tem 120 votos. Olha só, eu diria para você que eu não voto nele mais. Mas não é, olha só, eu disse para você por que eu não votei em você. Eu já te expliquei isso. Sim. E hoje eu diria para você que eu não votaria nele, sabe por quê? Porque uma pessoa que não respeita pessoas, quer dizer, ele diretamente não, mas o setor de responsabilidade dele não respeitam profissionais que cuidam e defendem direito de pessoas, não pode ter o meu voto. Porque eu acredito... Eu diria que ele tem uma boa perspectiva aí de ter entre 3 e 60 votos. Bom. É minha conta hoje. Minha pergunta está sendo polêmica, né, irmão? Não consegui fazer. Adoro. Eu gosto dessa sinceridade do presidente eleito. Mas eu estou falando para você. Eu converso com pessoas ligadas e pessoas que estão na Mais Vasco hoje não votam nele. Não votam. Ele não vem mais como presidente. Deixa eu falar uma coisa para você muito clara. Ele estragou o projeto da Mais Vasco. Que projeto? Foi a pior coisa para a Mais Vasco que a Mais Vasco podia ter tido. E lá na Mais Vasco, querendo ou não, tem pessoas que têm uma boa condição intelectual, tem gente que tem quadros que podem ser úteis para o Vasco. Sim. Tem pessoas boas lá. Sim. Essa liderança que eles escolheram acabou com a Mais Vasco. Para a Mais Vasco se recuperar, ela vai ter que galgar muitas e muitas. Não sei se consegue, porque escolheu a liderança equivocada, que mostrou ser uma decepção para a própria Mais Vasco. Por isso que eu te digo, se for a uma eleição hoje, não tem voto, não é unanimidade entre seus próprios conselheiros. Bom, então eu vou para a pergunta. Para a gente ir embora. Vocês, gente, uma AGE provoca uma nova eleição. O doutor, presidente, vou falar aqui todos os tipos, né, porque senão eu vou ficar aqui o dia inteiro, vamos falar que eu estou te babando aqui. Mas o doutor, presidente, Luiz, Roberto, Levin, Ciano, especialista em várias áreas, sabe que uma AGE, do Nacional também tem vários, uma AGE, ela provoca uma nova eleição. E hoje, para mim, na minha humilde opinião, era o que tinha que acontecer para já. Esses caras eram para ser retirados do Vasco. Sair de lá. Acabar com essa gestão. Para devolver a estabilidade ao clube. O clube precisa voltar a ter estabilidade, a ter tranquilidade, a ter institucionalidade. Então eu queria saber de vocês se vocês assinariam uma AGE para poder devolver isso, Vasco. Porque nós estamos lutando por isso. Eu não sei se o Levin já assinou. Eu sei que nós estamos aí com um movimento tentando unir toda a oposição. Porque a oposição, na minha opinião, o Levin pode me corrigir, a dona Sônia, se une de verdade e também deixa o ego de lado, as vaidades de lado, as rinhas políticas de lado. A gente abraça essa AGE e coloca... Porque, gente, uma coisa é o Leonardo pedir, uma coisa é o Leonardo assinar. Outra coisa são os líderes políticos de cada grupo político aparecer e assinar essa AGE em público. Eu acho que seria um boom enorme, seria um restart e a gente conseguiria pressionar essa gestão. Nós temos que pressionar. Porque por mais que a gente ache que a SAF não vai passar, com esses caras não dá para jogar. Entendeu? Eu acho que não dá para jogar com eles. É uma opinião minha. Depois da eleição do dia 7, dia 14 mesmo, e todas essas situações judiciárias, eu falo por mim, tá, gente? Eu não consigo jogar com essa gestão. Mas eu queria saber de vocês, se vocês apoiariam essa AGE, assinariam ela, para a gente tentar aí trazer um número de assinaturas suficiente para poder tirar essa... Fazer uma eleição, seria lindo, hein? Uma eleição agora no final do ano, antes disso, seria uma coisa maravilhosa. Bom, a palavra a vocês é só uma pergunta, tá? Também, se não quiser responder, fiquem livres.
Não, eu respondo tranquilamente. Eu coloquei isso até no grupo, né? Quem participa do grupo do Tropa, lá atrás eu entendi o seguinte: isso é um ato preocupante, porque assim como você está usando esse ato para tirar uma gestão que não está correspondendo aos anseios dos torcedores, e a gente vê que a coisa não está andando, a gestão não está acontecendo. Por outro lado, a gente tem a criação de um precedente, né? Você cria um precedente que amanhã ou depois, se a gestão do Leven chegar e esse grupo que saiu também fizer o mesmo movimento, a gente não sabe o que vai acontecer em relação a essa ação. Mas se você me perguntar, diante de tanta coisa que você tem visto, absurda, perigosa, você usaria, pensando como advogada desse meio, para salvar o Vasco, assinaria. Não, e tem uma questão, né? A senhora citou a gestão do Leven. Mas a gestão do Leven, por mais que alguém tente de usar desse mecanismo para destituir, só será destituída se tiver um mau trabalho. O cara entrega um trabalho, um time F para C, né? Como ele costuma dizer. Campeão da P toda. Não, ninguém vai fazer. Lógico, ninguém vai fazer. Você só vai usar esse mecanismo extremo se você está vendo que é um direito do sócio. Não, além de ser um direito do sócio, existe um risco grande, eminente. Então, a gente tem que salvar a instituição. Então, vamos usar o mecanismo para salvar a instituição, sem sombra de dúvida. E a instituição, leia-se, todas as pessoas envolvidas, que vão dos funcionários aos torcedores. Ô, Léo, é o seguinte, entre apoiar e assinar tem uma distância. E é fácil de explicar. Eu tive um desembargador dizendo que uma entrevista que eu dei me descredenciava do ponto de vista de eu querer ser presidente do Vasco. Não sei se você se lembra. No dia 17 de dezembro, foi dada uma decisão esdrúxula, absurda, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, considerando que, tendo havido 2 eleições, que o resultado da do dia 14 devia prevalecer sobre a do dia 7, pelo fato dela ter sido online e a lei nova estabelecer que ela tinha que ser online. A mesma discussão foi feita com relação à eleição do Flamengo e o mesmo tribunal entendeu diametralmente oposto de que uma lei nova não pode alterar um estatuto anterior, porque a lei é um retroage para violar ato jurídico perfeito, e entendeu também que uma lei nova não pode desafiar o direito de autonomia associativa que os clubes de futebol têm dado pela Constituição no artigo 217. Então, para a eleição do Flamengo valeu uma coisa, para a eleição do Vasco valeu outra. Fato. Os meus advogados embargaram de declaração. E no embargo de declaração, o desembargador disse que eu tinha dado uma entrevista para o GE, dizendo que eu não tinha mais interesse. E com isso, ele desacolheu os embargos de declaração por conta de uma entrevista que eu dei que não estava nos autos. Totalmente fora de contexto. Imagine se eu assinar a AGE. É tudo que eles querem. Tudo que eles querem é que eu assine a AGE, para poder dizer que como é que eu estou na justiça tentando destituir, como é que eu estou na justiça discutindo que aquela pessoa não é presidente e, ao mesmo tempo, eu estou num outro documento pedindo a destituição daquela pessoa. É verdade. Fato. A tua situação como é que eu vou assinar a AGE, meu amigo, e dar a eles a munição para eles dizerem que, ao assinar a AGE, se eu estou pedindo a destituição de um presidente, eu estou reconhecendo que ele é o presidente. Isso aí. Quando eu estou na justiça para dizer que ele não é. Então as pessoas têm que ter neurônios para entender estrategicamente o que eu decido fazer ou não fazer em dado momento. Mas isso é muito importante você falar. Isso não significa que eu não estou apoiando. Isso aí. Pelo contrário, eu pedi ao Léo para reunir todos os grupos, para que todos os grupos apoiassem e assinassem. E o Léo fez isso semana passada. A tua situação é diferente da minha. Mas eu não tenho. Bom o Leven vir aqui explicar. Sabe por quê? Porque dúvidas só são esclarecidas assim. Pois é, mas às vezes você tem que dizer coisa demais. Entendeu? Não, não diz não. Só isso tudo aquilo que eu sou perguntado, eu respondo, porque eu tenho uma péssima mania de ser sincero. Eu não sou parte no processo, agora o Leven é. Então eu estou isento. Então, eu posso assinar. Se um desembargador diz que eu não tenho mais interesse porque eu dei uma entrevista, imagina se eu assino um documento requerendo a destituição de alguém que eu, no processo, digo que não é o presidente. É fato. Entendeu, Léo? Entendi, absolutamente, pô. Então, foi muito categórico, pô. Isso aí já é um corte já. Que vocês podem ter certeza absoluta
é que eu estou do lado do torcedor e do sócio vascaíno. E apoia a AGE. Pronto para fazer o Vasco voar do jeito que é possível voar. E não é porque eu sou eu. Isso pode ser feito por qualquer pessoa que coloque o interesse do Vasco acima do seu interesse pessoal. É isso aí. Eu não me considero melhor do que ninguém. Porém, eu tenho um bom networking, eu tenho ideias disruptivas para o futebol, eu acredito que eu tenho essas ideias porque eu estudo todos os dias, não é porque caiu do céu, é porque eu estou ali lendo, eu estou me preparando, eu estou estudando, eu estou debatendo. Então, eu me sinto preparado para fazer o Vasco ser quem a gente entende que o Vasco é. Fato. Me sinto pronto. E me sinto pronto porque me preparo e estudo para isso, o tempo inteiro. Eu não estou pretendendo ser presidente do Vasco para fazer negócio, para fazer MBA, para poder achar que com isso eu vou me valorizar de alguma maneira. Eu já tenho todo o reconhecimento do mundo profissional. Eu tenho clientes que eu jamais esperei que eu pudesse ter na minha vida. Eu tenho os maiores seguradores do mundo como cliente. Eu tenho as maiores empresas de navegação como cliente. Eu tenho o governo dos Estados Unidos da América como cliente. Então, eu não preciso me valorizar. Pelo contrário, eu estou perdendo dinheiro. Quando eu estou me dedicando a essa causa social, que eu vejo dessa maneira, eu estou fazendo isso porque eu acredito muito que você tem o dever de devolver à sociedade, devolver até à divindade aquilo que ela te deu. Eu fui agraciado, apesar de ter me esforçado muito na minha vida, eu fui agraciado com muita coisa boa. Eu recebi muito do universo. Então eu quero dar ao universo alguma coisa. Antes de eu morrer, quero deixar o meu nome na história do clube, quero construir um legado, quero que o vascaíno se lembre, que meus filhos, quando eu já não estiver mais aqui, que as pessoas batam no ombro dele e digam, pô, seu pai fez muito pelo Vasco, por nós vascaínos. Esse é o meu interesse. Meu interesse não é ali para fazer negócio, para fazer troca disso ou daquilo. Eu acho ridículo pessoas da idade que nós estamos ainda estarem nessa. Entendeu? Eu, com todo respeito, quem quer fazer então, mais, entendeu? Mas então, eu muita acho gente só, aqui no eu acho só, gente, entendeu. Que bom, né? Vocês têm que entender o seguinte. Tem que perguntar. Eu estou do lado de vocês. Estou do lado de vocês. Se dependesse do meu filho, da minha mulher, dos meus amigos mais íntimos, já teria saído fora, porque todo dia chega, Leve. Você já deu muito. Você já entregou muito do teu tempo. Você vê que minha saúde foi prejudicada, em parte. Minha imunidade está mais baixa em função de tanto estresse. Né? Todo mundo sabe que o estresse, ele com certeza absoluta influencia na tua imunidade, na sua saúde. Então, muitos de vocês aí acompanham toda essa caminhada que eu estou tendo para lutar pelo Vasco, para lutar para o vascaíno entender como o Vasco pode ser melhor. E eu tenho lutado. Né? Por isso que sempre eu falo, olha, eu não quero me ver sozinho. Não quero. Acho que vocês devem ir lá, sim, todos assinarem a AGE, se entendem que esse é um caminho, façam isso. Se tiver que ter outra eleição, eu vou participar. Estou lá pronto. Ah, mas eu não sei se o conselho vai ser. Não me importa o conselho, eu estou pronto para qualquer conselho que esteja lá. É claro que vai ser mais fácil se eu tiver com as pessoas que assinaram um compromisso comigo que vão implementar o projeto Somamos no clube, porque para ser meu conselheiro, eu obriguei todos os candidatos a conselheiro a assinar um documento que estavam fechados com o projeto Somamos. Mas eu entendo que hoje o projeto Somamos ele é tão autoexplicável. Eu tive uma reunião hoje, como eu falei, com o Hugh Rossen. O Hugh Rossen chegou para mim e disse: o projeto Somamos é genial. Você ouvir isso de um investidor bilionário, isso não é de um torcedor, com todo respeito, de Twitter. Isso é de um dos maiores investidores do mundo, chegar e dizer este projeto é genial. Isso é de um reconhecimento, do esforço absurdo, que me dá esse gás para continuar tentando mostrar ao Vasco que isso é possível. Eu pedi ao Peralta para apresentar ao Conselho dos Beneméritos, até agora eu não consegui. Eu pedi ao Peralta em dezembro, nós já estamos em fevereiro, de apresentar como alternativa de solução para o Vasco o projeto Somamos. E ele queria levar para o Conselho. A única solução é vender o futebol do clube. Eu pedi esta oportunidade como sócio e não me deixaram. Não me permitiram apresentar. Ele falou que ia levar para o Conselho, não foi? Não me permitiram. Mas tudo bem. Ao mesmo tempo, eu ouço um dos maiores investidores do mundo dizer: esse projeto é genial. Eu falei, cara, eu devo ser maluco, porque como é que pode? Ao mesmo tempo, o cara que está ali investindo bilhões e bilhões de dólares fala que o projeto é genial. E, do outro lado, o presidente do Conselho de Beneméritos não me facilita simplesmente eu compartilhar com o Conselho essa alternativa de solução para o Vasco. Cara, o que é isso? Eu viajo, pego um avião, 11 horas de voo para chegar numa outra cidade e ter o reconhecimento de um investidor
que é um cara que tem bala na agulha, que analisa centenas de projetos do mundo inteiro, o tempo inteiro, dizendo que o projeto é genial. E não há o interesse de um presidente do Conselho de Beneméritos colocar isso para o conhecimento do Conselho de Beneméritos. Que Vasco é esse? Fechado. Simplesmente pelo fato de que eu concorri à presidência, então era melhor eu não ter concorrido? Porque aí talvez o meu projeto pudesse ser apreciado, pudesse ser considerado, pudesse ser avaliado como uma solução para o clube. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Então, se realmente vocês entendem que esse é um caminho, eu estaria lá com vocês assinando, não fosse o meu receio de eu fazer isso, criar um obstáculo ainda maior para o desenvolvimento do processo que está em discussão. Isso aí, você está corretíssimo. Você está corretíssimo, irmão. Fica, você já apoia, falou, mas não assina nada. Cara, sabe por que eu te perguntei isso? Porque a gente ouve muito também, torcedor fica em dúvida. E quando o presidente legítimo vem aqui e explicou, eu não assinei, não é porque eu sou vascaíno, não é porque eu não concordo com uma nova eleição, não é porque eu não quero que os caras saiam. Eu não assinei porque se eu assinar, eu estou validando aquilo que, né? Eu fui outra coisa, eu vou falar sobre a preocupação da Sônia, que é legítima, né? É a preocupação que eu ouvi do Cassiano também, de criar um precedente na história do Vasco. Mas, gente, olha só, o precedente na história do Vasco já está criado por eles mesmos. É fato. De terem feito tão mal a instituição como estão fazendo. Além de ter entrado dessa maneira marota que entraram, estão fazendo mal à instituição. E outra coisa, o fato de assinar uma AGE não significa nada mais do que haverá uma assembleia. Quem decide é o quadro social. É o sócio que vai decidir. Para a AGE acontecer, precisa de 20%, mas para destituir, precisa da maioria. Então, no final das contas, você não está destituindo, você está chamando o quadro social a uma reunião. E nessa reunião, a maioria dos sócios vai decidir. Se um dia eu for presidente do Vasco e a maioria dos sócios entender que eu tenho que sair, eu tenho mais é que sair mesmo. Porque significa que eu não estou correspondendo, porra. E eu tenho que corresponder, é minha obrigação corresponder. Olha, eu vou colocar aqui todo mundo nessa luta durante anos para chegar lá e não corresponder? Ser uma decepção para vocês todos? De forma alguma. Eu cometo araquiri primeiro. Eu vou fazer o Vasco foda. Campeão da porra toda mesmo. E fico impressionado de ter gente que ainda não acredita nisso. Porque tá tudo aí na cara de todo mundo. Nós temos total condição. Nós somos o Vasco, caralho. Às vezes eu acho que tem torcedor vascaíno que esqueceu que a gente é o Vasco. Que acha que a gente é um clubeco qualquer. A gente é o Vasco, a gente é grande pra caramba. A gente é o Vasco. A gente não é qualquer merda, não. E tem outros aí que acham que são melhores do que a gente, porque estão ganhando alguns títulos ultimamente, e não são porra nenhuma. Nem estádio tem. Se tivesse lá nos Estados Unidos, não disputava nem o Campeonato Americano, porque não tem estádio. Ah, não se fuder, porra. Nós somos o Vasco, caralho. Vamos lembrar quem nós somos. Não tem coisa ruim pra gente, não. A gente está aqui para superar todos os obstáculos, todos os desafios. Aliás, como sempre foi na história do Vasco. Nós nunca fomos queridinho de imprensa, nós nunca fomos queridinho de Globo. E nós sempre enfrentamos e mostramos quem nós somos. Construímos o nosso estádio com a nossa gente, com o nosso suor. Chegamos junto com o engajamento da nossa torcida. Não estamos aqui para ficar se apequenando, não. Quem quer se apequenar, que saia. Saia! E deixe quem quer fazer o Vasco grande ser naturalmente grande. Se acha que o Vasco é pequeno, que é inviável, pra puta que pariu, porra. Vai cuidar da merda do rival, ou do Fluminense, daquelas merda que ainda fica fincando bandeira no nosso gramado. Aqui que o Fluminense fica a bandeira comigo lá dentro. Vai ficar a bandeira na puta que pariu. Mas dentro de São Januário não bota aquela merda daquela bandeira. Bota lá na Laranjeira, se quiser, lá em Xerém, lá na puta que pariu que quiser. No Vasco só entra a bandeira do Vasco, só entra o uniforme do Vasco. Então, Levin, o objetivo dessa live era expor a questão do psicossocial. Então, eu deixo aqui um questionamento que tem tudo a ver com tudo que nós conversamos aqui. Primeira coisa, nós, enquanto vascaínos, podemos permitir que um departamento que está voltado para tratar de pessoas seja desmontado da forma como foi desmontado? Não. É justo colocar pessoas que dependem do seu salário em plena pandemia, completamente desempregadas e sem perspectiva, porque você há de convir que será que a rescisão dessas pessoas vão chegar às mãos delas? Não, claro que não, porque senão vai dar déficit. E o Vasco está sendo tratado, as pessoas estão sendo tratadas como números, não como gente. Exatamente isso. A gente tem que voltar a tratar as pessoas como pessoas. Isso. Essa é a essência do Vasco. Nós vamos fazer o Vasco ser grande, não é porque eu sou foda, não. É porque o vascaíno é foda. É isso aí.
A gente vai lembrar de que a gente é e juntos vamos fazer o Vasco ser campeão da porra toda. Juntos, com toda a torcida abraçando, acolhendo e sendo acolhida. Porque esse que é o Vasco. Nós não somos aqui meia dúzia de executivo, de empresário, que acha que o Vasco precisa ser vendido para trazer um punhado de tostões como se a gente fosse prostituta, com todo respeito a elas. Nós somos o Vasco, nós somos vanguarda. Nós somos o clube que o torcedor abraça e constrói juntos. Nós vamos superar mais esse obstáculo. Falta pouco. Falta pouco. Vocês vão sair daí, quer queira ou quer não. Seja por AGE, seja por outra eleição, seja em 2020, vocês vão sair. Vocês não têm mais voto, acabou para vocês. Nós vamos ganhar a eleição de goleada e vamos fazer um Vasco foda. Foda! E vocês vão ter que torcer e bater palma, quer vocês gostem ou não. Porque esse é o meu compromisso com o Vascaíno, e o Vascaíno está fechado neste compromisso. O Vascaíno não gosta do que vocês estão fazendo. Não gosta, não gosta. Por mais que possam ter meia dúzia lá de desavisados no Twitter, parte deles pago por vocês, o Vascaíno não gosta disso que vocês estão fazendo com o Vasco. E vocês vão ter a resposta que vocês merecem, que não é violência, que não é desaforo, que não é ofensa, mas simplesmente o Vascaíno vai mostrar que não quer vocês fazendo isso com o Vasco. Ponto. Simples assim. Não, eu vou até mais longe, Levin. A inclusão da democracia num time que, durante a existência dele, aprendeu a ser ditador. Pois é, uma pena. Uma pena. Uma pena. Mas isso tem seus dias contados. Tudo na vida é cíclico, no sentido de fazer todos entenderem quem é quem. Então, tudo que está acontecendo tem uma razão de ser, para que a gente possa fortalecer os nossos laços e, a hora que entrar em campo junto com 23 milhões de pessoas. Gente, eu acho que, vocês... Era para eu vir aqui dar um alô na Sônia. Olha, por isso que eu não apareço, tá vendo? Não, não tem problema não. É um grande alô. Foi um grande alô. Fica aí uma... Como é que é? Quando você fica o tempo todo acordado? Até esqueci como é que é o nome. Vigília? Vigília, exatamente. Pô, é brincadeira, né? Pô. Ah, não, tá valendo. Tá valendo. Disso que eu gosto. Como fala um amigo meu. São 3h40 da manhã em Londres. Pô. Eu sei, por isso que eu tô. Eu nem jantei, hein? Eu vou jantar agora. Eu quero. Mas você tá bem gordinho, já tá até bom você não jantar. Pô. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer o convite, tá, Aquiles? Quero agradecer a todos vocês pelo acolhimento, né? A minha denúncia foi no sentido de fazer com que as pessoas fossem vistas, né? Vão ser vistas. E que a gente possa, de alguma forma, trabalhar uma reestruturação verdadeira desse departamento psicossocial que tende, daqui para frente, a se tornar, se Deus quiser, o coração do Vasco. Eles tinham que readmitir essas pessoas de volta. Entendeu? Era o mínimo que essa gestão lixo, essa gestão lixo tinha que fazer. Entendeu? Porque, 15 mil por mês, dá um tempo, irmão. Readmite-se. Tenta fazer alguma coisa certa. Vocês não fazem nada certo. Vocês não fazem nada certo. Readmite aí o grande vice-presidente de ação social. Né? Readmite essas duas funcionárias aí, essas duas ou três. Foram quantas, Sônia? 2 pessoas. 2 pessoas, cara. Brincadeira, mano. É brincadeira. Padrinho. Eles acabaram de falar agora que fecharam mais 2 ou 3 patrocínios. Fecharam lá Cavral, aquela empresa muito suspeita. Fecharam mais 2 ou 3 patrocínios e está mandando embora. Está readequando o departamento. Ué, gente, esse dinheiro está indo para onde? 2 funcionárias, cara. 2 funcionárias chorando. Cara, é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. Levin, muito obrigado por você comparecer aqui ao Fala Vascaíno. As portas aqui são sempre abertas para você. Reafirmo o meu apoio como torcedor do grupo Tropa Vascaína, como sócio proprietário. Reafirmo o meu apoio a você e o meu grupo. Reafirmo o meu apoio com o meu canal. As portas aqui, você pode vir aqui falar o que você quiser. Eu apertei a sua mão, nós vamos até o final disso. Valeu, irmão? Muito obrigado e espero que você se estresse menos. Toma glutamina para deixar a imunidade alta. Toma glutamina, que é legal, entendeu? É o meu conselho para você. Sônia, muito obrigado, tá? Você é amiga, já nós conhecemos. Estamos no mesmo time, né? Querer ajudar o próximo, querer ajudar os torcedores, querer ajudar as pessoas. Tá? Queria agradecer ao Ed, né? Queria agradecer ao Lacerda, muito obrigado por sempre estar atendendo aí o canal Fala Vascaíno. Agradecer ao Eduardo, que é do nosso grupo aqui, que trabalha com a gente no Fala Vascaíno. E agradecer a todos
todos os superchats aí, os torcedores que estão ajudando o canal. Queria agradecer também aos patrocinadores do canal. Eu estou usando a camisa da Vasco Store, do meu amigo Maurício, que está dando uma camisa por mês a um torcedor do Vasco, aqui que está seguindo a Vasco Store no Instagram e seguindo o grupo e seguindo o canal Fala Vascaíno. Agora vocês se despedem aí, eu queria só agradecer a presença de todos. Muito obrigado a todos. Eu queria agradecer ao Leven pelas palavras. A gente nunca teve a oportunidade de trabalhar junto. A gente teve um pouco tempo de conversa, que foi no aniversário do Aquiles. Então, o fato de você ter entrado, ter abraçado o meu grito, né? O meu grito era em favor das pessoas, não era meu favor, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês que participaram da live, aos torcedores, e quero reafirmar essa guerra, essa briga, o crescimento desse departamento depende de cada torcedor, porque a nossa história começa pelo social e a gente não pode deixar o social escapar de dentro do Vasco. O nosso trabalho é inclusivo e não exclusivo. Muito obrigada. Ed. Não, agradecer o Leven, para mim é um prazer estar te recebendo aqui no canal, a Sônia. Quem quiser, tem uma aula de humanidade aqui, uma aula de Vasco também, e desde já também desejo a pronta melhora para você, Leven, aí, sucesso na tua empreitada de conseguir trazer recursos para o nosso clube, trazer solução para o nosso clube, e Léo tá liberado para fazer os cortes que quiser. Cara, tamo junto, porta sempre aberta para vocês aqui, para Sônia, para o Leven, para todo mundo que quiser falar. Obrigado. Tá? Então, tamo junto, um bom dia para todo mundo aí, um bom dia já pro Leven também, que tá 3-4 horas aí já de fuso horário, né, que deve estar bastante cansado. E tamo junto. Ô, Ícaro, depois eu ele trago tá só. Fundo, cara. Não, quem tá controlando aqui sou eu, cara. Quem tá controlando aqui sou eu. Um dia a gente traz aqui esses assuntos aqui, não é nada contra você não, tá? Até porque eu não te conheço, mas qualquer dia a gente traz esses assuntos aqui para poder debater. Valeu? Eduardo, seu último boa noite aí, pra gente finalizar essa live. E o Léo. Uma boa noite aí a todo mundo que está assistindo. Boa noite a Sônia, Leven, obrigado pela presença de vocês. Boa noite, Aquiles, Ed, Léo. Acho que foi muito esclarecedor, né, a live de hoje. Acho que é muito importante esse trabalho, né, que a Sônia desenvolveu no Vasco. As pessoas têm que olhar para isso com mais carinho, com mais atenção, que é devida, né, para esse assunto. A gente teve depoimentos aí muito interessantes, como da própria Sônia, do Thiago, do Aquiles, né, eu também contribuí, dei meu depoimento. É um problema, é um mal do século, né? A gente falou muito aqui das novidades, né? O Leven falou da era digital, né? Que agora é quinta revolução industrial, sei lá o que ele falou, quinta revolução industrial. 5.0. 5.0, desculpa. Sociedade 5.0. Isso, mas esse também é um mal do nosso século, né? Uma coisa muito atual, essa discussão sobre saúde mental, né? Sobre questões psicológicas, cuidados psicológicos, que muito tempo foi negligenciado, né? Não só no futebol, mas na sociedade em geral, né? Então, uma contribuição muito importante que a Sônia fez para o nosso clube. O Vasco, ele não vive só de futebol, né? Não vive só, né, do que a gente consegue ver, né? As pessoas que não acompanham o dia a dia do clube conseguem ver, né? Não é só o que está ali, o futebol, as coisas são só o resultado, né, de trabalhos anteriores, pessoas que se esforçam, né, para construir, né, o clube da maneira que ele é, né? E como a Sônia falou, né, dar esse apoio para os jogadores, principalmente para os que vêm da base, né? É uma coisa essencial, né? Não tem como chegar um garoto, né, que venha da base, ter um bom desempenho profissional, se ele não tiver um bom acompanhamento, se ele não tiver, né, uma boa base, né, em todos os sentidos, não só na questão do futebol, enfim, que as pessoas possam olhar para isso com mais carinho e que o clube, né, possa no futuro reimplementar, né, isso aí que está sendo desmontado hoje, infelizmente. Bom, boa noite, Ed, boa noite, Dudu, boa noite, Aquiles, Dona Sônia, muito obrigado por ter tido paciência comigo em responder as minhas perguntas. Foram todas aí muito bem respondidas. Só vou fazer corte, Ed, só das minhas perguntas, tá? E também agradecer também ao presidente, pedir desculpa a ele por uma pergunta um pouco mais capciosa, mas são essas perguntas que esclarecem. Aqui apareceu várias pessoas, agora entendi, agora eu estou entendendo. E amanhã vou entender mais ainda, porque eu vou tirar esse corte, vou colocar, porque eu acho importante o torcedor entender a situação que você está colocando. Tem que esclarecer, né? Senão deve ficar pensando um monte de coisa. Hoje você é um candidato, é um agente político do Vasco, é um cara que foi eleito, entendeu? E nadou de braçada na eleição do dia 7, era para estar sentado na cadeira, mas tem pessoas que ficam assim, por que o Leven então não assina? Por que o Leven não... Então hoje, você entendeu, e amanhã eu vou usar para você poder entender mais ainda. Então, para vocês verem, né, Leven, que não é combinado, né, o negócio, né? Não. A gente vem aqui e pergunta. Se tu acha que é tudo combinadinho, né, Aquiles? É cheio de fogo amigo, pô. Fogo amigo, é isso aí. A primeira dama aí, ó. Eu só... Tati. A esposa do Léo,
Muito obrigada pelo que ela escreveu para mim. Muito obrigada. Eu só queria deixar um... Fala, Lacerda. Bom, então é isso. Só quero agradecer. E tô feliz, tá, Levi, de te ver recuperado. Pô, aquele vídeo lá, rapaz, que tu mandou no Instagram, nos deixou muito preocupado. Você sem ter nenhuma condição de falar, ainda teve ali 30 minutos, por amor ao Vasco, tranquilizando a torcida e também, né, nos trazendo uma resposta maravilhosa ali, quando você, né, falou das cartas. Eita, meu Deus do céu. Que renderam muitos cortes. E, cara, é isso que é o Vasco. O Vasco é inclusão, o Vasco é unidade, o Vasco que a gente aprendeu a amar. E o Vasco é entrega. Quem quer assumir o Vasco tem que entregar, porque senão a torcida vai cobrar. Né? E hoje, como sócio estatutário, eu acho que eu tenho, assim como o Edu também o Ed, aqui acho que só tem sócio estatutário. Acho que nós aqui, como sócio estatutário, entendemos a necessidade de ver um Vasco saudável, institucional e que não venha a ser vendido. Então, boa noite a todos vocês do chat. Obrigado, presida, obrigado, dona Sônia, e obrigado, padrinho, amigo Ed e Eduardo. Tamo junto. Eu só queria aproveitar que o Levi está aqui, para dar um alô lá para uma figura política, que me passou um zap 12 da manhã, uma sexta-feira. O Levi não me comprou, não. Eu apertei a mão dele e vou apoiar ele. Coisa que eu nunca fiz com você, apertar tua mão e falar que eu vou apoiar você e nunca vou apoiar. Então, eu apertei a mão dele e vou apoiar ele. Tá ligado? Não preciso do dinheiro do Levi pra porra nenhuma da minha vida, não. Valeu, irmão? Eu tenho meu trabalho, tá? Eu só quero que ele seja presidente do Vasco. Apertei e vou apoiar ele até o fim. Valeu? E já te mandei a letra, tá? Já te mandei a letra. Quando você encontrar comigo, você fala isso tudo que tu falou lá escreveu pra mim, fala pessoalmente, que eu não sou homem de escada de telefone, não. Valeu? Obrigado, Levi. Fala, dá a tua boa noite aí. Cara, e quem compra não é o Levin, é o projeto e as ideias. As pessoas não conseguem entender isso. Não, o cara vai falar que eu sou remunerado, o Levi tá me dando dinheiro. Não tem ninguém me dando dinheiro, não. Já cansei de ouvir isso. Eu vou deixar aqui o meu boa noite e aproveitar a deixa do Aquiles aí, então, para dizer o seguinte, infelizmente, a política do Vasco, ela foi se alimentando desse tipo de táticas e desconstruções de imagem. E eu fui, de alguma maneira, também vítima disso tudo que acontece na política. Mas eu nunca perdi a minha retidão, o meu caráter. Então, as pessoas, às vezes, elas não conseguem entender que você consegue, em algumas circunstâncias da sua vida, apoio popular, apoio das pessoas, por você ser quem você é. Isso acontece. Eu entendo que possa não ter acontecido com muitos de vocês, que vocês talvez tenham que ter tido certas táticas políticas, né, de remunerar pessoas para ter apoio, robôs, mas eu trabalho sozinho, comigo mesmo, no meu Instagram, mandando as mensagens que eu entendo que eu tenho que mandar em determinado momento, de acordo com aquilo que eu sinto dentro do meu coração vascaíno. Então, toda hora existe uma acusação de que fulano ou ciclano foi financiado para isso ou para aquilo outro, e eu posso garantir a todos que todo o apoio que eu tenho, que é muito bacana, do qual eu sou muito grato, é orgânico. É por empatia, é por carisma, é porque as pessoas estão vendo que realmente eu estou me esforçando, que eu estou abandonando coisas importantes da minha vida para me dedicar a essa causa, para poder construir mais felicidade no coração das pessoas que torcem pelo Vasco, por carregar o sofrimento dela nos meus ombros. Eu quero saber qual foi o agente político no telefone e atende as pessoas no seu WhatsApp, como eu atendo, como eu falo com centenas de pessoas por dia, centenas, no meu WhatsApp, no meu direct do Instagram. Quantas pessoas que eu conheci desta maneira, respondendo, muitas vezes até respondendo críticas, respondendo ofensas, e que hoje enxergam que eu, de alguma maneira, represento a vontade delas, o interesse delas de ver o Vasco melhor. E isso é orgânico. E tem muita gente que, por não conseguir ter esse tipo de apoio orgânico, acha que ele é comprado. Só que, deixa eu falar uma coisa que eu acho que vocês não entenderam. A maior parte das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, tem caráter e não estão à venda. E é exatamente isso que a gente quer para o Vasco. Um Vasco com caráter que não esteja à venda. Vocês não conseguem entender. Mas nós, torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama, entendemos perfeitamente. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite.